Muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conversa Paralela aqui da Brasil Paralelo. Estamos aqui hoje com o meu colega, meu amigo querido Arthur Morrison, mais uma vez. Lara. Que bom estar aqui com você. Muito bom estar aqui. E com Ana Caroline Campagnolo, deputada estadual em Santa Catarina, nascida em Itajaí, Santa Catarina, professora de História, autora do livro Feminismo, Perversão e Submissão, e também do Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, acabei de pegar o meu aqui, professora do Núcleo de Formação da Brasil Paralelo, né? Tem um super curso aqui, um curso enorme, eu fiz esse curso, inclusive, tem 6 ou 7 horas, se eu não me engano, contando a história do feminismo, né, Ana? Esposa do Tiago, não menos importante, esposa do Tiago e mãe da Catarina. Seja muito bem-vinda, Ana, que prazer te receber. Obrigada, Lara, que alegria te reencontrar, é o nosso primeiro encontro, inclusive, pessoal. Prazer estar aqui contigo também, Arthur. Prazer. Depois que a Lara aceitou e se tornou coautora comigo aqui do livrinho que a gente lançou agora, então é uma alegria ter encontrado a Lara pessoalmente, entreguei o exemplar dela, peguei um autógrafo, porque agora o jogo virou, né? Uma pegou o autógrafo da outra, então, muito legal estar aqui com vocês. Inclusive, eu praticamente me convidei, né? Eu disse, tô em São Paulo, me convidem para alguma coisa. Vambora. Nossa, mas que autoconvite mais bem-vindo. Muito bom te receber aqui, Ana, coisa boa. E nós estamos em Black Friday, não, Arthur? Exatamente, Lara. Ó, foca aqui em mim que hoje é 40% de desconto. Ontem começou a nossa Black Friday, tá com 45% de desconto. Você que não assinou, você já perdeu os 45% de desconto. Então não perca a oportunidade hoje de se tornar membro da BP e assine a Brasil Paralelo com 40% de desconto, porque amanhã já cai 5% de desconto e a gente vai para 35%. É progressivo. E depois 30% até chegar na sexta-feira com 25% de desconto. Então não perca a oportunidade, tem o link aqui na descrição do vídeo, assine a Brasil Paralelo e garanta aí todos os nossos planos com 40% de desconto. Tem que assinar agora, tem que ser, se deixar para amanhã já vai ter perdido 5% de desconto. Vai lá agora e depois você volta aqui e assiste Exatamente. Esse podcast com a gente. Pronto, já deu a solução já. Exato. Muito bom. E eu quero começar já, né? Ana, você no teu site, você coloca lá, né, que você é a única mulher conservadora do Parlamento de Santa Catarina. Eu queria te perguntar, você sempre foi conservadora? Como é que o conservadorismo entrou na tua vida? Até hoje eu ainda me acho indigna do título, né? São tantos conservadores brilhantes e com vidas gigantescas, com biografias como gosta o Sérgio Moro, com biografias tão ricas, mas eu acabei sendo acusada de ser conservadora e foi ficando essa pecha, né? Acusada. Que é o xingamento, é uma forma de ofender alguém. Isso começou, eu nem imaginava, nem conhecia o termo conservadorismo quando eu fui acusada de ser pela primeira vez. E você tinha quantos anos, Ana? Devia ter uns 22, 23, né? Na faculdade, no mestrado, os professores, os colegas começaram a denunciar minhas posições que para mim eram simples, né? Pelo menos no meio onde eu vi. São lógicas, né? Não, era simplesmente uma menina evangélica, criada no interior por uma família evangélica. Minha cosmovisão era uma cosmovisão evangélica, protestante, de Assembleia de Deus, que é a criação que eu tive, né? E, de repente, isso começaram a ser atribuídos nomes, né? Xingamentos políticos a um posicionamento político que eu nem tinha. A primeira vez que isso aconteceu, inclusive, foi tem gravação disso, né? A oradora da minha turma de graduação, na formatura do curso de História, disse no microfone, amante de Getúlio Vargas. Mas eu olhei assim, mas como assim hoje? Por quê? Do que estão falando? E foi engraçado esse episódio. E a professora paraninfa do curso fez um discurso totalmente marxista, assim, no fechamento. E aquilo começou a despertar, porque a princípio era apenas uma disputa. José Serra, na minha época, José Serra era de direita. Então, assim, por que na faculdade o pessoal dizia que eu não era como os outros, né? Porque todos eles eram progressistas de esquerda, não que o José Serra não seja, né? Inclusive esquerda para valer, né? Um dos lemas do PSDB, mas pelo fato de eu ter usado o adesivo do José Serra, veja como sou uma pessoa eclética, e fiz, digamos assim, campanha. Tudo bem, eu já votei no PSOL, não tem problema. PSOL não fui lá, mas eu já votei na Marina Silva, né? Para você ver. Mas enfim, o fato de eu ter, por exemplo, apoiado a candidatura do José Serra por uma questão de conveniência, porque né, as duas opções, isso me colocou na extrema direita, né, no evento de formatura, e os meus amigos, colegas foram cada vez mais se afastando, né, começou a haver esse xingamento de extrema direita.
com José Serra. E aí eu fui... Aí tu vê que a janela de Overton, como é que tá naquela época, assim, né? Agora é o Bolsonaro, bem mais radical, né? Pelo menos hoje a gente sabe onde estão as coisas, né? Assim, nós temos uma visão mais clara de o que é o que, assim. Parece que a janela era muito estranha. Sim. Então, Ana, não houve, assim, uma virada de chave, né? Pra você, pro conservadorismo. Parece que é uma coisa natural. Eu sempre falo, faltou, assim, aquele alguma coisa pra dar um up na minha biografia. Porque, né, professor Olavo, ex-comunista, dizem, né? Jorge Amado, ex-comunista. Amado Batista foi torturado na ditadura e depois se manifestou. Sarah Winter, né, que ex-feminista. Então, essa carga do ex, ela traz uma impressão de experiência, que é recompensada, né? Você já viveu do outro lado. Isso nunca aconteceu comigo. Então, muito engraçado. Teve aquele episódio muito polêmico do início, logo depois que eu assumi, de que a Ana era maconheira. Que eu tava... Não sei se vocês lembram desse episódio, com um narguilé. Eu vi um boato disso aí. A gente até ficou perguntando, pô, será que a gente pergunta isso? Não sei, faz sentido. Não, pode perguntar. Mas aí ficamos sabendo que eram só uns tweets, Não, assim. enfim. Parece que é uma coisa meio boba, né? Aí, muito engraçado, porque as fotos eu publiquei... Os tweets eram de 2012, eu acho. E as fotos com o narguilé eram de 2017. E já tinha na foto Olavo. Tem uma foto do Tolstói, do Dostoiévski. Teve gente dizendo que era foto do Lenin, sabe? Caramba. Mas assim... O cara só nem me reconhecer na foto. Era só um narguilé. E aí, inclusive, na descrição da foto eu escrevi assim, né? Isso aqui é só para provocar o Júlio Severo. Falecido Júlio Severo, que é um conservador, lutou muito contra ali as pautas LGBT, mas ele era bem adversário inimigo do professor Olavo, e ele me chamou de bruxa. Essa menina é uma bruxa ocultista que quer ensinar astrologia para criança. Loucura. Meu Deus, mas peraí, a propósito de quê que isso aconteceu? A propósito de que, como professora de história, uma vez, em uma circunstância no ensino médio, eu dei uma atividade para os alunos sobre zoroastrismo, Pérsia, zoroastrismo, e eu coloquei como atividade extracurricular pesquisar o que era um mapa astral. Tipo, o que é, né? Porque as pessoas falam até geral, signos, o que são signos, algo que tem a ver com o currículo. E ele achou isso muito ofensivo. Os protestantes têm uma resistência muito grande, eu sou protestante também, a essa coisa de signo, a esta coisa de astrologia. E ele relacionou, ela fez isso porque ela é aluna do Olavo, que o Olavo é astrólogo, então ela é uma bruxa ocultista disfarçada. E aí, eu, pra brincar com ele, tirei essa foto com o narguilé e escrevi. Aí, ó, Júlio Severo, essa foto é pra você, em 2017. E o pessoal relacionou o narguilé de 2017 com maconha de 2012. Só que, assim, foi uma coisa muito desonesta feita. Eu acho que foi por um tal de Cauê, um cara de esquerda. Porque se você olhasse todos os meus tweets, na verdade aquilo eram reposts de Tumblr, né? Não sei se você lembra do Tumblr. Demais. Oh, Jesus, não. Olha a nossa idade, né? Ana, eu sou mais velha que você. Então, assim, eram reposts e brincadeira com maconha é uma coisa engraçada. Até hoje eu faço, o pessoal fala, para de fazer essas brincadeiras, deputada. Porque é um negócio engraçado. Aí uma das brincadeiras que eu fiz não tem como legalizar a maconha, ela já é legal. Brincadeira. Hoje eu vejo, poxa, quem eu era, né, em 22? Uma jovem de 22 anos zoando as pessoas na internet. E jovem tem que acabar, né? A gente olha pra trás assim e fala, nossa, por que eu fazia isso? Não, pois é umas bobagens. Inclusive, eu fazia faculdade de enfermagem, aí teve um episódio que eu coloquei as letras de cannabis entre parênteses. Cara, eu achava isso engraçado, eu seguia um perfil chamado @maconha. Eu achava divertido. Eu não era, como eu estou dizendo, eu não era uma militante conservadora, um contrassenso, né? Eu não era uma ativista conservadora, uma ativista de direita, eu era uma pessoa normal dando risada na internet. Aí eu falei pro meu pessoal, vamos apagar o Twitter inteiro. Porque se tem isso aí que é uma piada, deu problema, imagina quando eles acharem supostos comentários homofóbicos. Porque na mesma época em que eu fazia essas brincadeiras com a maconha, o tweet seguinte é, maconheiro tem que apanhar mesmo, entendeu? Só que você imagina, veja como é desonesto. Se você fosse pro meu Facebook na mesma data, tava escrito, tava compartilhado lá versículo bíblico, texto bíblico, tava compartilhado projeto de lei contra drogas. É porque Twitter é zoeira mesmo. Pô, Twitter, eu sempre digo pro pessoal, o tweet... Agora o TikTok é a Cracolândia, mas antes era o Twitter. O Twitter continua. Não sei, virou assim o submundo ali. Submundo. Mas eu falei, tira esse negócio do Twitter, exclui tudo isso daí. Aí o pessoal ficou, não, devia ter excluído. Eu falei, não, gente, vocês não estão entendendo. Eu não excluí por causa do negócio da maconha. Eu excluí porque vocês vão me acusar de homofóbica, de tudo fóbica, anãofóbica, de tudo fóbica. Incitadora de violência. Claro, porque assim, eu nunca imaginei que fosse ser política, nunca. Então eu falava assim, fulano, jovem tem que acabar. Imagina, deputada Ana diz que adolescentes não prestam. Poxa! Então, eu apago isso daí pra... Você falou que nunca pensou em ser política?
Nunca foi um episódio... Como foi isso, então? Vocês conhecem, né, o professor Olavo, já devem ter, Sim. fizeram vários trabalhos com ele, e o professor Olavo dizia desde o começo, tem umas coisas assim que me marcaram muito e que eu internalizei, e por isso eu fiz muita resistência à carreira política. Ele dizia assim, quando você entra no serviço público, ou num cargo público, ou um cargo comissionado, para não mentir, eu não vou dizer que ele disse isso literalmente, né, mas parafraseando, ele disse, você fica mais burro, você corre um risco de emburrecer. Por que ele falou isso? Porque as demandas que são apresentadas para um político, para qualquer pessoa que vai ocupar um cargo político, né? Por exemplo, o Carlos Nadalim, ele é um excelente diretor de escola, um excelente educador, exímio em tudo. Agora, você imagina este talento, essa mente brilhante, a quantidade de demandas rotineiras e improdutivas que ele, no cargo em que ocupa de secretário de alfabetização, precisa fazer. Por exemplo, assinar despacho. Ouvir reclamações que nem são da função dele. Porém, por ele exercer uma posição política, ele precisa ter a sociabilidade, né, ser impessoal. Enfim, imagina a quantidade de coisas que são alheias à vocação dele, que ele precisa fazer por estar em um cargo público. A mesma coisa o deputado. Mesmo um deputado que não é ideológico, como o meu caso, a quantidade de coisas que são demandadas de um deputado que não são da sua função, então você vai ficando cada vez mais alienado da sua vocação. Então, o que o professor Olavo dizia? Fujam da impressão de segurança, que o concurso público dá uma impressão de segurança, daí você se acomoda, fujam dessa impressão, e fujam desses cargos políticos onde você precisa negociar valores. Então, para mim, isso não existia a menor possibilidade. Eu estudava política, mas do ponto de vista macro. Por exemplo, eu sabia o que era globalismo. Né? Eu sabia o que era globalismo, eu sabia o que fazem as fundações Ford, Rockefeller, Open Society, eu sabia o que, em essência, faz um deputado estadual e federal, segundo, em tese, né, em teoria. Não sabia como é a vida verdadeira de um político. Eu fui filiada ao PP, Partido Progressista, que é o partido do presidente Bolsonaro, por causa dele, me filiei ao partido, mas nunca acompanhei a executiva, nunca trabalhei em gabinete. Então, para mim, isso não era uma possibilidade, porque eu seguia este conselho do professor Olavo. Até que eu encontrei um rapaz o Marcos Moirer, meu chefe de gabinete, eu devo a minha carreira política a ele. O Marcos me pagou um almoço com nhoque, ele disse que me comprou com nhoque, e disse que queria me lançar candidata porque ele, como membro do PSL naquela época, vocês lembram que o PSL era dominado por um pessoal globalista do Livres, pauta GLS e tal? Então, ele, como membro do PSL, precisava marcar sua posição dentro do partido e lançar um candidato. E eleger alguém, para mostrar que ele tinha força. E aí, ele conversando com os amigos, alguém disse, chama a Ana, porque ela tem talento, ela tem condições. Daí ele me chamou, eu falei, Marcos, eu nem sei o que de fato faz um deputado estadual e um deputado federal. Eu sei o que diz você a... 99% dos brasileiros. Hein? Pois é. Eu discutia política com as pessoas. Isso daqui é uma pauta socialista, isso aqui é uma pauta feminista, isso aqui é uma pauta globalista. Isso é tão impressionante que eu já cheguei em autos a conversar com secretários de governo, pessoas que me olharam e falaram, mas você botou aqui nesse relatório que você é contra a Agenda 2030. Mas o que tem de mal nisso aí? Assim, pessoas que já estão... Então, você veja, eu tinha este conhecimento, que é o pano de fundo da macropolítica, e não tinha o conhecimento prático. Eu não sabia como destinar uma emenda. Então, para mim, não era atrativo. E ele me convenceu, ele disse, não, você tem talento, você vai fazer um bom trabalho, e eu preciso de você. Eu falei, tá, mas o que eu tenho que fazer? Dele me disse, não tem que fazer nada, você praticamente está eleita. Me mentiram tanto naquela campanha, mentiram muito pra mim. Ana, você tá praticamente eleita, não precisa fazer nada. Quantos votos eu tenho que fazer? Olha, pelo que eu tô vendo o coeficiente eleitoral, como é o partido do Bolsonaro, vai puxar muito voto, com 6 mil votos tu tá eleita deputada estadual. Não, precisa de 30 mil. Só que se ele falasse pra mim, você precisa fazer 30 mil, eu não ia ser candidata. Eu falei, eu não tenho 15 amigos, como é que eu vou fazer 30 mil votos? E foi bem assim a campanha mesmo, sem amigos. Eu tenho 3 amigos de infância. Agora eu tenho 5 amigos, né? Me subiu, porque eu sou deputada, mas... eu tinha 3 amigos de infância, um brinca comigo até hoje, ele tá até comigo aqui, ele trabalha comigo, é meu assessor, que ele deu R$50 pra minha campanha, e ele falou, tô contribuindo, e ele achava que aquilo era uma contribuição relevante. Porque, poxa, R$50 pra nós, né, pobres. Só que só hoje ele vê que, tipo, nossa, as campanhas custam R$1 milhão. Eu não tinha dinheiro pra quitar meu Ford K 2012. Como é que eu ia ter R$1 milhão pra botar na campanha? Então, eu não tinha noção de nada da realidade. Quando eu entrei no parlamento, eu tive que aprender como funciona a política na prática. E aí, eu entendi o que o professor Olavo estava falando. Ele tem toda a razão. É totalmente diferente. Não se discute tanto socialismo e capitalismo lá.
Não se discute tanto direita e esquerda. Tudo isso é sutil, já está encrostado na cosmovisão do político, mas quando você chama ele para o debate, vamos expor aqui. O que o senhor acredita e o que eu acredito? Ele não consegue expor, porque ele não acredita naquilo por uma convicção filosófica, mas por uma cosmovisão, pelo ambiente em que ele foi formado, hegemonicamente. Os votos não se dão por convencimento. Vamos convencer o deputado. Os votos se dão por bloco, por partido, por conveniência política. Eu não estou dizendo que é necessariamente imoral, mas o professor Olavo estava certo. Você ocupa uma parte gigante do seu tempo com coisas que alienam você da sua própria vocação. Inclusive do ponto de vista do deputado. O que é um deputado estadual ou um deputado federal? Ele é um parlamentar. Eu já cansei de ouvir pessoas dizendo assim, meu Deus, essa deputada só fala. Então, o que não é verdade, né? Mas isso é o que atrai as pessoas, é o que eu coloco na internet. Podcasts, entrevistas, é o que a gente coloca na internet. Mas essa deputada só fala, por que não vai trabalhar? Poxa, parlamento, né? Vem de parlar, de falar, parler, né, francês. Então, a função do parlamento é falar. Então, os deputados, eles deveriam passar boa parte do seu horário de expediente, da sua semana, nas suas casas ou nos seus gabinetes, estudando, lendo, revisando projetos de lei, discutindo, entrevistando, falando com outros deputados. Eles deveriam passar mais tempo do seu expediente falando, que essa é a função do deputado. E você é alienado disso. Você não tem tempo para isso. Porque são, sei lá, 500 laudas de projeto de lei, diligência que você tem que ler, que você não consegue ler, daí você já delega para os seus assessores. Aí os caras deliberam que você precisa ir para um município a 300 quilômetros da capital, porque uma escola está com um telhado. A gente faz isso, eu faço isso 2, 3 vezes por semana, eu saio de onde eu estou e dirijo horas, né? Quem dirige, na verdade, é um assessor, por horas. Dentro do carro, um acesso de internet precário, você não consegue escrever, o carro está em movimento. Nem ler também. A leitura fica prejudicada. Então, você fica 4 horas num carro para chegar lá para ver uma escola cujo telhado deveria ser consertado via secretário de infraestrutura, secretário de educação, uma pauta que seria executiva. Se o deputado não vai lá, ele é tido como um deputado ausente. Então, você gasta 4 horas para ir, 4 para voltar, mais 2 no local. Você gastou 10 horas do seu dia. Você sente que é um engessamento do próprio sistema? Porque você que está lá dentro, assim, porque a gente de fora, a gente fica sempre olhando, acho que até corriqueiro o brasileiro falar, político não trabalha, político não, sei lá, a gente olha para Brasília assim, a gente já tem um asco de Brasília, sabe? E como é que você sente lá na Assembleia, assim? Você vê a galera, é muito engessado, é muito burocrático, você para às vezes passar alguma coisa, tem que passar por um monte de gente, convencer um monte de gente, como é que é? Na verdade, as pessoas têm muitos preconceitos. Eu não estou aqui para defender político. Eu sou, por exemplo, da classe dos professores e sou acusada de ser inimiga dos professores. Então, eu não sou classista, não estou defendendo a minha classe. A questão é o seguinte, isso nem é uma classe, é um cargo, né, temporário. Daqui 1 ano eu posso voltar para minha casa, não sou mais política. Mas existem muitos preconceitos com relação ao político que fazem a política brasileira ser pior. Pior ainda, né, do que ela já é. Por exemplo, político não trabalha. Isso não é verdade. Como é que a esquerda avança de forma tão avassaladora as suas pautas, que são tão maléficas, são tão nocivas do nosso ponto de vista conservador, se eles não trabalham? Isso não é verdade. Então, por exemplo, o que eu observo na Assembleia Legislativa? Os políticos de esquerda, eles trabalham o tempo todo. Nós temos a gente pode ter até 22 assessores. Eles colocam os 22 assessores para trabalhar assim, o tempo todo. Existem alguns políticos que só ficam na vida boa, tomando uísque, bons restaurantes. Sim, só que pense comigo, esse político vai se eleger como? As pessoas acham que o Renan Calheiros, por exemplo, né, que é tido como um péssimo político, ele não trabalha? Você acha que o Renan Calheiros acorda que horas e dorme que horas? Como ele consegue tudo que ele tem? Vamos imaginar lá em Santa Catarina, disse, por exemplo, que há alguns grandes políticos da velha política, fisiológicos, metacorruptos, assim, grandes corruptos que controlam o sistema todo. Você acha que eles controlam esse sistema todo acordando às 10 horas, indo dormir às 8, assistindo um seriado e vai dormir? E comendo em bons restaurantes? Os caras trabalham. Esta questão, a gente ouve muitas coisas, por exemplo, olha qual que é o expediente do deputado. É na terça, na quarta e na quinta. O trabalhador comum tem que trabalhar de segunda a sexta. Se os políticos já aprovam uma quantidade exorbitante de leis inócuas ou prejudiciais, trabalhando 3 dias, você está querendo que o cara trabalhe 5 lá dentro do parlamento? Quero mais é que ele durma. São 80% de leis, 80% segundo o próprio STF, fonte confiabilíssima, 80% das leis são inconstitucionais. Então,
coisas muito toscas. Então, por exemplo, invasão de competência. Essa competência não é minha, é do executivo. Só que é isso que eu digo sobre alienação. Eu sei, em tese, qual é o meu trabalho de deputada, mas a população não sabe. Então, as cobranças que vêm para o deputado o alienam da sua própria função, o que prejudica o bom trabalho, né? Seria o ideal que o político, ele realmente só trabalha terça, quarta e quinta em sessão. Mas sabe que a sessão é para votar leis? Assim, como é que o cara vai ficar 40 horas semanais votando leis? É lei demais. Sim. Poderia até ser reduzida essa carga para terça e quarta, porque é o momento de votar a lei. O resto acontece fora do parlamento. As pessoas acham que o político, por exemplo, segunda, sexta, sábado e domingo, alguns descansam, de fato, como tem aquele sempre tem preguiçoso. Mas vocês acham que os políticos de esquerda, na segunda e na sexta, que não tem expediente na Assembleia Legislativa, eles estão dormindo na casa deles? Eles estão na base, eles estão reunindo com o professor. Como é que os professores são tão apegados a esses parlamentares de esquerda? Eles estão reunindo, eles estão dormindo na casa. Vocês, provavelmente, toda noite dormem com seus cônjuges. Esses caras, por várias razões, talvez não estejam dormindo com seus cônjuges, mas assim, eles vão dormir na casa de assessor, na casa de um outro deputado, na casa de um vereador, na casa de um eleitor. Veja, eles pagam assim, um preço também, eles não têm vida em função daquela causa. Então, dizer que os caras não trabalham é mentira. Seria bom se os caras de esquerda não trabalhassem, mas eles trabalham dia após dia, o tempo todo. Então, pelo que eu tô entendendo, Ana, você era uma cidadã comum, que tinha as mesmas percepções comuns, achava que político não trabalhava, como 99% dos brasileiros acham, e quando você entrou lá, você tomou uma red pill, assim, né? Sim. E aí você é conhecida por ser uma deputada muito ativa. Você realmente leva essa questão do parlare de maneira muito séria, né? Então, você fala e você leva, por exemplo, como você acabou de fazer. É o tipo de coisa que eu acho que eu nunca vi um deputado falar tão franca e abertamente a respeito disso. Você acha que esse é um dos motivos que faz com que você seja uma deputada de tanta projeção? Porque você é uma deputada estadual. Teoricamente, assim, não é um cargo de relevo nacional enorme para uma pessoa ter, assim, milhares de pessoas que a ouçam, né? Que ouçam você e tudo mais. Você acha que essa é uma das razões? Porque você fala e conversa com as pessoas? Então, lá em Santa Catarina foram feitas várias pesquisas já, e em todas as pesquisas e índices, eu saí como a deputada, a política catarinense mais relevante nas mídias e nas redes sociais do estado, mais do que governadores e senadores juntos. Senadores de Santa Catarina, governo, vice-governadora, mais do que todos os políticos, assim, a distância entre nós e o segundo colocado é gigantesca, né? Quase 10 vezes. Por que isso acontece? Um pouco eu acho que tem a ver com o que eu aprendi com o professor Olavo. As pessoas não gostam que se fale dele, porque ele é uma figura polêmica, mas existem muitas pessoas que entraram na política nos últimos anos pela onda do Bolsonaro, sem um arcabouço, sem um lastro, olha o lastro intelectual, olha, impostamento, sem uma introspecção sobre o que aquilo seria. Como eu disse, quando eu entrei para a política, eu já sabia, o professor Olavo sempre nos deu, não deixou que a gente tivesse ilusões a respeito de uma transformação via política. Isso é o assunto que ele mais fala. Vocês vão para a política para quê? Se eu estou falando para vocês que a via de transformação é cultural. Então, quando eu entrei na política, eu não entrei. Agora eu vou entrar aqui, eu vou mudar tudo. Eu já entrei sabendo. Vai mudar o sistema por dentro. Não. É tipo entrar no Estado Islâmico querendo acabar com o Estado Islâmico. Assim, né? Então, e aí eu vejo... Tem 2 erros assim que são muito comuns no nosso pessoal conservador. Esse idealismo, eu vou entrar e vou mudar. E esse idealismo é bonito, tá? É muito lindo, né? Tem aquele filme maravilhoso que vocês recomendam lá na plataforma, pessoal. Assinem a plataforma. BP Select. Isso, muito bom. A Mulher Faz o Homem, né? Foi comentado pelo Guilherme Freire, que, aliás, eu acho que é uma das melhores contratações do Brasil Paralelo. Ele é incrível. E ele comenta ali sobre o senador Smith. O senador Smith era um cara patriota, bem intencionado. Ele chega dentro do Senado... Ele fala por horas ali. Não muda porcaria nenhuma. E aí o que acontece? Você acha que no desenrolar do filme ele vai conseguir? Ele é tão persistente que ele vai mudar tudo? Não. O desenrolar do filme é por mais persistente que ele seja, o sistema é o sistema. Então a gente tem um número de eleitores idealistas ainda. E esse idealismo, ele é prejudicial. É bonito, eu acho bonito, porém é prejudicial. Por exemplo, a propaganda por trás do casamento, lindo, romântico, fofo, é bonito e é necessário que haja essa propaganda bonita. Mas também é necessário que a pessoa tenha um pouco de pé no chão para quando ela entrar no casamento, a sua frustração ser muito grande. Então, o que acontece? Dentro desse idealismo que está no eleitor, ele
prejudica o conservadorismo a longo prazo. Por exemplo, quando o Bolsonaro faz coisas que eu não acho ideal. Quantas coisas o Bolsonaro faz que eu não acho ideais? Muitas, enormes. Só que eu já sabia, quando eu votei nele, a esquerda diz o seguinte, as pessoas dizem, vocês acham que o Bolsonaro é o salvador da pátria. Você apoia o Bolsonaro cegamente, convictamente, porque você é cega, você acha que ele é o salvador da pátria. Eu já votei nele sabendo o seguinte, ele não vai salvar a pátria. Ele vai fazer o menos pior possível e ainda assim vai fazer muita coisa errada, porque o sistema é avassalador realmente. Já é desenhado para isso, né? Então, o eleitor que ele idealiza as coisas, ele já deixou de apoiar o Bolsonaro. Não apoia mais o Bolsonaro porque ele não faz o que eu quero. Só quem tá dentro para entender que ele não faz o que ele quer, nem ele não faz nem o que ele quer. Sim, quanto mais o que nós queremos. Eu mesma, como deputada estadual, eu não faço, eu pensava de alguma forma que pelo menos a liberdade de expressão eu teria. Que isso é uma coisa muito cara que o professor Olavo diz, né, pra gente. Defesa da verdade sem moderação. Pelo menos eu vou poder dizer o que eu penso. Negativo. Se eu disser 90% do que eu penso, isso é editado por jornalista, mal interpretado por jornalista, divulgado de forma errada. Cancelado na mídia. Então, assim, eu perdi uma série de poderes que eu tinha como cidadã que na função do cargo público. E as pessoas não entendem. E eu vejo, se eu como deputada estadual, que sou legisladora, não sou do executivo, eu represento só um nicho, meu nicho, eu não preciso agradar a todos, só meu nicho. Já tenho a dificuldade de fazer o que eu quero. Imagina o meu eleitor, ele vai pensar, poxa, eu queria que a Ana fizesse mais ou fizesse diferente. E nunca aconteceu, eu sempre recebo elogios, mas se esse eleitor batesse na porta do meu gabinete e dissesse, Ana, eu queria que você fizesse isso, o que eu ia responder para ele? Eu também queria fazer isso que você está dizendo. Vai rolar. Só que se eu sinto isso na pele, eu imagino o quantas coisas o presidente tem que fazer. Aí o pessoal diz, o presidente fez acordo e tal. Eu não tô aqui para defender o presidente, nem foi para isso que vocês me chamaram. Mas só eu que sei a quantidade de vezes que eu tive que sentar com gente do PT, do PDT. Tipo, olha, deputado, o senhor tá com o meu projeto. O senhor tá sentado em cima do meu projeto. Faz 6 meses. E o regimento diz 15 dias. Só que se eu chegar pro deputado e falar, escuta aqui, devolve meu projeto lá. Ele devolve, com um parecer contrário. E ele tem força. Não importa, nós temos 6 deputados do PSL. Tínhamos 6, né? E eles têm 4. E eles estão lá reeleitos. Eu, todo primeiro mandato, eles já têm amizade com outros deputados. Se eu vou lá e dou na cara do deputado, ofendo ele, coloco ele nas redes sociais, que isso é uma coisa, por exemplo, que o eleitor espera. Por que ela não bota a foto dos deputados do PT que estão segurando o projeto dela? A articulação, tem que ter a sabedoria da coisa ali no meio, Você né? perguntou, o que faz com que, de uma certa forma, eu seja bem sucedida nas redes sociais? Porque é um fenômeno. Por exemplo, o Nicolas é um vereador. As pessoas sempre odiaram políticos. De repente, agora elas têm políticos como referência. Lá no meu gabinete tem uma série de desenhos, ilustrações, cartoons que as pessoas fazem, mandam, fãs. E eu sempre brinco, gente, um político que tem fã. Tipo, é uma loucura isso. Ana, quando você encontrar com o Nicolas, manda um beijo pra ele que eu sou fã. Gostam muito dele, né? Ele Gostam do príncipe, tem as pessoas que eles gostam. Você veja, um político que tem fã. É uma coisa muito inusitada. E aí, por que eu não coloco... Se você vasculhar as minhas redes sociais... Uma vez um amigo falou assim, parece que você se vendeu para o sistema. Eu esperava de você que você ficasse expondo os colegas, né? Que você dissesse quem está fazendo o quê. Primeira pergunta, se eu desconfio que o cara está em esquema de corrupção. Por exemplo, Santa Catarina é dominada lá no meu estado por um grupo, eles são poderosos. Eu te pergunto, eles exercem esse poder apenas politicamente porque eles são legais e inteligentes? Seria inocência. Tem que ter algo por trás. Eu sei o que é? Não. Eu posso denunciar no Ministério Público? Não. Eu posso vir aqui e dizer, político A é corrupto, tenho certeza que ele é corrupto. Tá em esquema com o governador. Eu posso? Não. Eu não tenho como provar. Eu não posso caluniar, eu não posso injuriar, eu não posso difamar. Então, uma série de coisas que eu já não posso fazer. Dentro do parlamento, inclusive, eu tenho que chamar o cara que eu sei que é corrupto, que tem pautas que, na minha opinião, são gravíssimas. Eu tenho que chamar ele de excelência, eu tenho que chamar ele de senhor. Coisas que o Olavo dizia, isso incorpora em você... Isso te faz mal, porque você ter que chamar um cara desse de senhor, ou de vossa excelência, macula você. Macula ou não macula? Sim. Deputada Ana se referiu ao fulano tal que está preso. Vossa excelência, é uma satisfação dividir essa comissão com o senhor. Agora, Ana, assim, eu acho que a pergunta que ronda a minha cabeça, não sei se é a sua, Lara, eu imagino que seja do pessoal de casa assistindo, você falou que não tinha pretensão de entrar na política, né? Muito pelo que você leu também do Olavo, você já sabia que quando você entrou para a política você ia se deparar com essas coisas. A pergunta que eu te faço é por quê?
Por que você entrou, resolveu assim? Se você sabe que não vai conseguir mudar o sistema por dentro, pode ser uma pergunta banal, assim, idiota que eu tô te fazendo, tá? Mas por quê? Por que você tá lá e por que você continua fazendo o que você faz lá dentro? Tá, são 40 cadeiras. 40 cadeiras, deputado estadual. Um dos argumentos que o Marcos Moirer, meu chefe de gabinete, usou, na época que ele é meu amigo, ele disse, olha, tem 40 cadeiras lá. Eu entendo que você está dizendo que não quer, que não funciona, mas tem 40. Se você ocupar uma, só sobra 39. Para os outros concorrerem, outras pessoas que são contra seus valores concorrerem. Na pior das hipóteses, e acho que foi uma conversa muito honesta que a gente teve, também muitas coisas foram providenciais, depois eu até posso comentar sobre isso. Mas nessa conversa que nós tivemos nesse almoço, ele disse, na pior das hipóteses, você poderá impedir coisas piores, ou contar às pessoas o que está acontecendo. Que foi algo, por exemplo, que eu fiz de uma maneira muito importante na votação do impeachment. Santa Catarina, que é o estado que mais apoiou o presidente Bolsonaro, tinha uma chapa limpa, uma chapa pura, um fenômeno isso, né? Um fenômeno. Governador e a vice-governadora, os dois da mesma chapa, do mesmo partido, eleitos com, assim, uma votação surpreendente, uma eleição surpreendente, e os dois supostamente atrelados ao Bolsonaro. O presidente eleito, o governador também executivo, tem um executivo na presidência, o executivo do estado, os dois são bolsonaristas, um é o próprio Bolsonaro. O que nós estamos fazendo agora, tentando impeachment a chapa do Bolsonaro em Santa Catarina? Eu lembro que foi decisivo o voto que eu dei contra, por exemplo, a nossa vice-governadora. Porque eu expliquei as razões de eu achar que os dois, tanto o governador quanto a vice, mesmo a vice sendo bolsonarista, ambos precisavam ser afastados. Se eu não tivesse feito esse trabalho, eu não sei se alguém teria feito. No caso do feminismo, nós tem deputados ali que são meus amigos, pessoas muito boas, honestas e bem intencionadas, que quando eu apresento um assunto, olha, deputado, esse daqui é uma pauta feminista. Eu preciso da sua ajuda para derrubar, ou pelo menos para a gente marcar a posição na narrativa e mostrar como esse projeto é sexista, sectário, esse projeto é ruim. Eu sinto o seguinte, se eu fosse tirada do parlamento, não há ali, entre os 39, uma pessoa para fazer o meu papel. Você está ocupando um espaço vazio, então. Né? Os deputados, eles são todos importantes. Tem um cara que é do agronegócio, tem o cara que que defende varejistas, comércio, o outro que defende os trabalhadores, um liberal, todos têm o seu nicho. Mas, assim, em muitos nichos há como substituir. Por exemplo, quantos liberais há? Muitos. Quantas pessoas a favor da segurança pública que vão defender a polícia militar, que é algo que está muito na moda, né? Defender o policial tem razão, o bandido bom, bandido morto. Muitos. Mas, assim, este espaço específico de uma política mulher e antifeminista, e com modéstia à parte, que tem estudado esse assunto por 10 anos. Daqui a 10 anos é possível que nós teremos muitas Anas Campanholos, né? Pessoas semelhantes, com o mesmo pensamento. Mas, assim, não tem como do ano passado para este ano ter surgido uma pessoa para ocupar essa cadeira. Então, o que eu percebi entrando lá? Existem coisas que nós conseguimos fazer, uma coisa que nós fizemos maravilhosa, com boas relações, aí você tem que conversar, por exemplo. Esse governador que nós tentamos impeachment. Eu fui autora de um pedido de impeachment e relatora adjunta do outro. No primeiro eu dizia que ele tinha que ser preso, afastado, chamei ele tudo de mais ruim que existe, inclusive violando direitos por causa da vacina, porque queria embalar a hóstia, teve um episódio muito impressionante, ele disse que a hóstia tinha que ser embalada num saquinho plástico para evitar a Covid. Meu Deus do céu. Mas assim, você vê, ele fez isso por mal, ele queria sacrilégio, né? Não, mas isso é uma afronta. Como é que você determina algo para uma religião sem você ter, no mínimo, analisado? Não tinha o secretário de Estado para ir lá ver por que a hóstia não pode ser embalada? Então, a gente colocou tudo nesse processo de impeachment. Abuso de autoridade, violação dos direitos humanos, desvio de dinheiro dos respiradores, 33 milhões de reais desviados, respirador fantasma, foi comprado numa casa de massagem. Tudo isso a gente colocou no processo de impeachment do qual eu fui autora, e depois eu fui eleita relatora adjunta do outro, onde nós também dissemos que o governador tinha que ser afastado. Mesmo assim, 6 meses depois, o governador me chamou na casa dele para assinar um decreto da linguagem neutra, que inclusive a Lara escreveu pra gente um capítulo maravilhoso aqui no livro sobre por que é uma mentira que a linguagem neutra combate o preconceito. E nós fizemos um projeto de lei. O governador, num gesto, né, de, sei lá, educação, de aproximação, né, já que ele não foi impeachmentado, para que eu não vou tentar um terceiro, um quarto, um quinto impeachment, porque também não sou idiota, né? É porque
eu fiz o que eu pude. Eu acredito que o nosso projeto de impeachment foi prejudicado, inclusive, por parte da ala conservadora. Eu não vou ficar lutando sozinha que nem uma louca. Então, bom, não dá. O cara vai ficar, ele vai governar. Se ele vai governar e não tem jeito, então eu vou conversar com ele sobre, governador, hoje eu fui a favor do seu impeachment. Na minha opinião, o senhor devia sair. Só que se o senhor quer ficar, e se o senhor quiser um mínimo da minha simpatia, o senhor tem que fazer alguma coisa pelo seu eleitor, que é um eleitor representativo, que é um eleitor conservador. Ou o senhor acha que o senhor foi eleito pela esquerda? Não foi. Então, conversando com ele, com o novo secretário da Casa Civil, que é uma pessoa do PSD, você veja, tem MDB, PSD... Você tem que conversar com as pessoas. Então, conversando... É uma loucura esse negócio de partido. Até, por exemplo, você entrou pro PP, é um partido progressista, e o Bolsonaro era do PP. Você sabe, é umas coisas muito loucas. Mas você sabe que de todos os partidos, assim, olha que engraçado. Ele é o mais, tipo... Ele não é tão progressista assim, é uma coisa louca isso. É igual quando tu vai ver o PCO, por exemplo, eles são mais, tipo, sei lá... Às vezes eles são mais conservadores. Eles são mais libertários do que, sei lá, o Livres, o Novo. Eu sempre brinco lá no gabinete. Eles mostram, a gente compartilha as notícias, as declarações do PCO. Do PCO, eu falo, gente, eu vou me filiar ao PCO. É muito impressionante. Só que, veja, o Progressistas, olha que interessante. Quando eu fui... Pra você ver, eu não tinha conexão com a política prática, executiva, vereador, assessor. Mas eu fui procurar um partido, quando eu encontrei o PP, eu encontrei cartilhas, olha que impressionante, cartilhas de conscientização dos membros do PP progressistas, escrita sabe por quem? Olavo de Carvalho. E Percival Pugliese. Sim, eu tenho na minha casa umas cartilhas do Partido Progressista, tá lá, logo do Partido Progressista com o artigo do Olavo. Tô passada. Então, pra você ver, pois é. E aí, eu pensei, né, eu filiei ao PP, que era o partido do Bolsonaro, não tava nem aí também o que ia acontecer. Meu primeiro impacto com a política real foi uma coisa é eu me filiar, porque eu concordo com as ideias em tese na época, deputado federal. Outra coisa é a política prática. O primeiro encontro que eu fui político, não vou nem dizer o partido, mas o primeiro encontro que eu fui político, não era deputada nem nada, eu fiquei escandalizada. Tava todo mundo assim, bêbado, vida boa, e eu evangélica, né? Assim, e aí depois da reunião os caras foram pra uma balada, eu fiquei dormindo no carro, falei, eu estou deslocada, não tem... Foi a última, fui uma vez só, né, em 2013, a uma reunião política, e eu vi que aquilo ali era uma algazarra, né? Eu falei, não tem por que estar aqui. E aí eu peguei ainda um afastamento. Só que o Marcos, o meu chefe de gabinete, ele me convenceu no seguinte sentido. Tem alguém que defende isso que você... Você vai votar em quem, então? E eu falei, vou votar em alguém que seja do Bolsonaro. Você acha que alguma dessas pessoas tem compreensão para defender exatamente o que você acredita? Não. E aí, como ele me convenceu? Ele primeiro me convenceu garantindo que eu estava eleita sem dúvida nenhuma. Que era a maior mentira. Com 6 mil votos. Ele falou assim, 6 mil votos você tem com certeza. Você tem 20 mil seguidores. O que é 20 mil seguidores hoje? Nada. Você tem 20 mil seguidores, que não é voto. Seguidor não é voto. Então você tá eleita. Não se preocupe. E eles não eram todos de Santa Catarina. Meu Deus, é muito doido. Sabe Lara, vamos se candidatar aí que você tá eleita já. Olha aí, Lara. Tá vendo? Nossa Senhora. Ô, Ana, deixa-me... Desculpa, você quer terminar de falar isso? Não. Deixa-me só fazer uma pergunta mais visceral aqui, que me passou pela cabeça. Você não tem rabo preso? Nem pra falar que você participou de uma festa que teve um negócio meio doido, você ficou no carro dormindo, né? O que falam de você sobre ter fumado maconha, isso nem é verdade, nem isso. Era um narguile, gente. Se bem que dá pra botar maconha no narguile, mas não vou ensinar o pessoal. Exato, mas quer dizer, nem isso, nem pra falar que é ex, alguma coisa. Então, assim, não dá pra alguém jogar. Você é uma mãe de família, casada, tem filho. Ninguém nunca provou, mostrou alguma acusação de corrupção, porque isso realmente não tá na sua biografia. E você fala. E você fala muito bem, e você fala de forma muito clara. Então, as pessoas, o seu eleitor entende, mesmo quem não é seu eleitor, escuta e fala assim, cara, essa mulher tá falando coisa coerente. Porque a gente escuta discurso de político, muitas vezes, e é aquele discurso tão etéreo, com palavras abstratas. Sou contra a corrupção. Aquelas coisas que você termina o discurso. O Estado democrático de direito. Você não se sente arrebatado pelo discurso, porque o discurso feito para ser desamarrado e você ficar com aquela sensação de eu entendi mais ou menos, não disse muita coisa. O seu discurso não é assim. O seu discurso é assim, eu entendi tudo, o começo, o meio, o fim, e eu tenho uma opinião a respeito disso. Seja contra, seja a favor. Por ser assim, por ter conduzido sua vida inteira assim, você já sofreu algum tipo de retaliação, assim,
Porque retaliação na internet, tudo isso. Mas assim, já ficou com medo, Ana? Recebeu uma ameaça, falou, cara, eu agora tô com medo, porque você tem uma filhinha, tem um marido. Não, pois é. A gente recebeu, não faz um mês, a gente sempre recebeu ameaças, mas não faz um mês nós recebemos uma ameaça de morte que dizia que havia pagamento, encomenda, daí detalhes, né, telefones e tal. Antes mesmo de ser política, eu também já tinha recebido da internet, assim, inclusive um cara que ameaçou o Olavo e a Joyce Raspal, eu junto com a Joyce. Eu, o Olavo e a Joyce, e esse cara, inclusive, foi preso nos Estados Unidos, ficou preso lá por 2 meses, por causa dessas ameaças que ele fazia. Então, essas coisas, assim, de medo de morrer, eu não costumo pensar nisso, eu não tenho muito. Mas, assim, uma coisa que eu tenho bastante medo é dessas coisas que o professor nos advertia. Eu não vou ter tempo, as pessoas me convidam para dar palestras. Elas querem que eu dê palestras, que eu dê entrevistas, que eu faça lives. Só que as pessoas, comentava isso no carro com o assessor. O povo quer do político tudo. Por exemplo, do Bolsonaro. Salve a nação. Se vira aí, maluco. Eu votei em você, se vira agora, resolve todos os problemas. E se você falhar, eu te abandono. Isso não aconteceu comigo. Assim, nunca recebi na minha rede social, votei em você, estou arrependida. Já recebi comentários assim, cliquei na pessoa, São Paulo, São José dos Campos, Amazonas. Eu falei, tá. Votou sim, mas sempre. Assim, isso não aconteceu. Mas uma coisa que eu tenho muito medo é disso. Você entregar a sua vida num projeto e as pessoas não entenderem o seu trabalho. Não entenderem o seu trabalho. Até o momento isso não aconteceu comigo. Mas poderia acontecer. Exemplo, um dos primeiros processos que eu sofri ainda está correndo, já faz 3 anos. O MP me denunciou por violar direito da criança e do adolescente no seguinte sentido. Eu divulguei o meu telefone. Eu falei, meu telefone é 11234556. Se você estiver sofrendo alguma violação dos seus direitos em sala de aula, entre em contato comigo. Isso foi o que eu fiz. O MP disse que eu estava violando o direito da criança e do adolescente. Não faz sentido nenhum. E eu estou respondendo um processo e eles querem uma indenização pública, valor, sei lá, 70, 100 mil reais de indenização. Gente, tudo assim, é tudo para arrecadar dinheiro. Não, é uma coisa estranha. É uma coisa estranha. É um processo bem estranho. Só que o que me decepcionou profundamente, aí que eu digo, o professor também diz o seguinte, quem se decepciona, a culpa é do cara. Ninguém mandou não avaliar bem as coisas antes. Me decepcionou um pouco, eu preciso de testemunhas. Eu estou falando de um problema real, que é o problema da doutrinação e de crianças sendo humilhadas em sala de aula. Então, agora eu preciso de testemunhas. Eu preciso que os meus eleitores, pessoas que durante a eleição disseram, Ana, eu vou votar em você porque está acontecendo isso com o meu filho e eu quero que você me represente. E eu tô ali para representar esse cara. Aí eu precisei chamar essas pessoas, que eu tinha um número, que eu tinha um e-mail. Entrei em contato e falei, é o seguinte, eu estou sendo processada por ter defendido você e outras pessoas por ter defendido uma educação de qualidade, livre de doutrinação marxista. Eu preciso que você vá testemunhar. Eu não vou te dizer o que você tem que falar, eu só preciso que você vá em juízo testemunhar. Eu vou indicar o seu nome e você fale sobre algum episódio que seu filho passou. Você não precisa me defender, nem falar mal de mim. Eu quero que você conte para o juiz que esse episódio aconteceu na vida prática com o seu filho, para que ele veja que eu estou falando de algo real. Embora eu já saiba que ele já sabe, eu preciso produzir as provas. Então, por exemplo, quem foi intimado para falar nos meus processos? O presidente da República, Bia Kicis, eles são testemunhas de alguns dos processos que eu estou respondendo. Então, sabe o que aconteceu? Teve uma mãe... Ficaram com medo, isso não Não, pior. Teve uma mãe que ligou no gabinete ofendendo a minha assessoria porque ela recebeu a intimação. Eu tenho o cadastro das pessoas, né? Eu falei assim, eu tinha 50 pessoas, eu falei com 15. Algumas eu não falei, que eu liguei, a pessoa não atendeu, mas são pessoas que são contra a doutrinação, elas são tão contra que elas me ligaram para contar que então eu tinha esse contato. Em uma das mães que eu intimei, ligou xingando o meu gabinete, dizendo que ela não tinha autorizado que o nome dela fosse citado como testemunha e que ela não queria se expor ou expor o filho dela nessa luta. E que ela tinha falado para mim, que eu, deputada, resolvesse esse problema justamente porque ela não queria se envolver. Assim, um episódio de covardia, ou seja, eu defendo aqui essa pauta, quando eu preciso de você, você vira as costas para mim. As pessoas elas pensam isso. O político, ele é, olha, veja bem, ele é uma autoridade representativa. Ele serve para representar. Então, as pessoas invertem as coisas de uma maneira muito absurda. Por exemplo, a gente recebe vários comentários assim, sou eu que pago o seu salário. Gente de esquerda. Sou eu que pago o seu salário e não quero que você gaste o meu suado dinheiro nessas suas pautas. Daí eu sempre respondo de uma forma bem grosseira. Você sabe que no Brasil a política é feita por partido. O que é partido?
uma coisa que tem partes. Olha o português básico. Ou seja, a política no Brasil, ela é partida em pedaços. E eu não estou aqui para representar você. Eu não sou seu pedaço. Eu não sou do seu pedaço. Nossa, as pessoas ficam ofendidíssimas. Por exemplo, assim, como ela ousa falar assim com o cidadão? Este cidadão, ele tem todo o direito de cobrar do executivo, do político que representa as ideias dele, uma coerência entre os compromissos de campanha e o trabalho do político. Ele não pode, por exemplo, um cidadão de esquerda vir cobrar na minha página que eu retire um projeto de lei conservador. Eu vou responder, escuta, eu não estou aqui para atender os seus interesses. Eu fui eleita para atender os interesses tais. Então, veja como há muita confusão entre o que é a função do deputado, o que ele pode ou não fazer. Ontem eu estava assistindo, inclusive, a entrevista o debate entre o Nando Moura e o Nicolas Ferreira. Assisti também. E tem uma parte onde o Nando Moura fala que eu pago o teu salário. Ele diz isso. E teve várias vezes que já aconteceu isso comigo também. Eu que pago o teu salário. Aí eu comecei a fazer uma retrospectiva na minha vida. Meu pai é policial militar. O policial militar também não é funcionário público? É. Quem é que paga o salário dele? O cidadão. Você tem coragem de chegar no policial militar e falar: eu que pago o seu salário aí, o senhor não vai me mandar botar máscara, não. Por que não? Se você também paga o salário dele. Então, eu fui criada por um pai policial militar reformado, aposentado, então eu fui sustentada com dinheiro público. Depois eu estudei na universidade pública e também numa particular. Depois eu virei concurso, fui aprovada num concurso onde eu sou efetiva da prefeitura de Chapecó. Sou funcionária pública, ou seja, o meu salário é público. E agora sou deputada, meu salário é público. Se eu não for reeleita, eu vou voltar para o cargo de professora funcionária pública. O meu salário vai continuar vindo de recursos públicos. E o Nando Moura falou assim para o Nicolas: você não pode gastar eu que pago o seu salário. Sim, só que a partir do momento em que o dinheiro cai na conta do deputado, ou do professor, ou do carteiro, do funcionário do correio, ou do médico do SUS, o salário é dele. Então, as pessoas, elas acham assim: eu pago o salário do político, portanto, eu posso exigir que ele faça A ou B. Na verdade, não. Quando você vota no político, ele não é um servidor público. E por isso, o cidadão tem que ter consciência de quem ele está votando. Quando você vota no cara, você deu a ele autoridade para te representar. Isso quer dizer o seguinte: vocês dois não estarão lá na sessão votando. Quem é que vai votar? Eu. Vocês, com o voto, me deram poder. Foi isso que vocês me deram. Não me deram só meu salário, vocês me deram poder para representá-los. Então, isso quer dizer que quando tiver um voto polêmico, as pessoas enchem a rede social do deputado, vão lá na frente: sou eu que pago o seu salário. Esse argumento não funciona, porque você já incumbiu, já deu autoridade ao político. Quando é que você tem que decidir para quem você vai pagar o salário? Na hora que você dá o seu voto. Seu voto precisa ser um voto consciente. Naquele momento você investiu a pessoa de autoridade. Você não pode tirar a autoridade que você já deu. Aquela pessoa já foi investida de. Então, você tem que ser muito coerente na hora em que você vai escolher o seu candidato. Depois ele está lá para representar. Por isso é importante essa questão, por exemplo, do presidente Bolsonaro. Nós votamos no presidente Bolsonaro ou em um projeto conservador? Um dos argumentos que o Nando Moura usou muito lá: eu estou decepcionado porque eu achei que o Bolsonaro fosse mais conservador, ou ele está abandonando pautas conservadoras. Na última eleição, não existia uma eleição entre pauta conservadora contra pauta progressista. Tinha duas pessoas disputando: Haddad e Bolsonaro. Você deposita seu voto na política, as pessoas precisam entender isso. Você está dando o seu voto, não é um princípio, não é um valor, não é uma pauta, você está votando numa pessoa. Isso é muito típico da política brasileira, né? Pois é, o cara vota na pessoa, mas depois ele diz que eu não voto por exemplo, argumento: eu não voto por partido, eu voto na pessoa. Errado. Você vota no partido, o voto vai pro coeficiente eleitoral, vai pra legenda. Mas ninguém sabe a diferença de coeficiente eleitoral, partidário. Isso é uma coisa assim, que 99,999% dos brasileiros não sabem. Então, eu acho que isso aí é uma das coisas mais graves. O cara não sabe o que é cobrar do deputado. Inúmeras vezes. Por exemplo, vai lá no meu perfil, a gente faz muito esse trabalho que eu digo que é um trabalho alienante. Que é fazer o deputado percorrer uma BR, que a gente já faz esse trabalho, mas fazer o deputado percorrer uma BR para ver que tem um buraco, um desnível lá, ou falta de sinalização, ou falta de roçagem, para ele fazer a indicação. Isso é trabalho do executivo. Mas o deputado é cobrado. A BR-282 a SC-282 está parada e você aí falando sobre linguagem neutra. Sim. Cara, você entende?
Você que tá errado, porque a SC não é responsabilidade minha, é do governador de estado. A minha responsabilidade é justamente essa que você não quer que eu tenha, que é ficar falando. Agora, esse eleitor, ele não é um eleitor consciente. Olha que tipo de voto ele dá, se ele acha que o deputado tem que ir na cidade dele tapar um buraco. Ele tá dando um voto errado. Mas, Ana, ainda que seja um eleitor consciente, até quero saber a sua percepção a respeito disso. No Brasil, existe uma dissociação da questão partidária para a questão pessoal. Tanto é que nós temos um político conservador num partido progressista. Então é um negócio meio Frankenstein, assim, Sim. sabe? Você não acha que, além da natural falta de intimidade do brasileiro com a política, essa questão disso... No Brasil, a gente vota na pessoa. As pessoas nem sabem que existe coeficiente eleitoral, coeficiente partidário. O pessoal nem sabe disso, sabe? Assim, é uma dificuldade para explicar a proporção, por que uma pessoa, mesmo ganhando pouquíssimos votos, é puxada pelo político que ganhou mais votos dentro daquele partido, porque estão no mesmo partido. Você acha que isso não prejudica muito também esse tipo de raciocínio? Para a pessoa entender que votou no partido, mas como se esse partido tem as pautas que são desligadas da pessoa que está dentro do partido? Às vezes vão Como você vê cobrar, isso? tipo, dela uma coisa que é de, sei lá, deputado federal, uma Exato. coisa que é, tipo, vereador. Ah, mas isso não é da Bagunça, minha... a casa da mãe Joana. Não, isso acontece muito. Sabe a votação que teve bem relevante aqui, por exemplo, Fundão? Aí não aparece meu nome nem no sim, nem no não. Daí o cara fala, você fugiu da votação do Fundão. Não, eu não estou Olha, nela. assim, sério, pelo amor, eu sempre respondo assim, as pessoas, o pessoal do meu gabinete diz o seguinte, deputada, a senhora tem que ser mais educada com o cara, por quê? Você tá perdendo esse voto. Fico imaginando os caras do gabinete, pelo amor de Não, Deus. Calma. Não, porque você tá perdendo esse voto. Daí eu digo pra eles, eu tô perdendo esse voto, mas esse voto é desqualificado. Você está verificando que esse cara nem sabe por que e em quem ele está votando? E eu digo pro pessoal lá no gabinete, todas as prestações da Casas Bahia que vocês fizerem, vocês vão fazer só até dezembro de 2022. Eu não quero ninguém aqui escorado pensando, nem eu mesma não penso assim, que a gente vai ter uma longa carreira política. Porque uma das outras coisas que prejudica o político é o anseio eleitoral. Eu tenho que me reeleger, então eu tenho que fazer A, B e C. Eu falei, nós não temos que nos reeleger. Nós não vamos aceitar humilhação. Por exemplo, uma pessoa vai chegar pra mim e vai dizer, mas eu não sei o que, não sei o que. Eu sei o que eu estou fazendo, você já votou em mim, confiando no meu trabalho, eu sou uma pessoa idônea, sou uma pessoa honesta, eu não vou aceitar que o cara venha lá na época da eleição e dizer assim, mas se a senhora não fizer isso ou aquilo, eu não vou votar em você. Eu vou dizer, não vota então. Eu não vou mendigar voto. Você já teve que pedir dinheiro emprestado? Seu. Não, você já teve que pedir dinheiro emprestado pra alguém? Sim. É uma coisa extremamente constrangedora. Muito. Pedir esmola, imagino que seja, nunca precisei, mas imagino que seja. Pedir voto é como pedir esmola. Porque você ainda tem um pouco de dó do mendigo quando ele se aproxima de você e você dá de coração. O voto, como os políticos fizeram tanta caca no Brasil por tanto tempo, você já olha por político como uma pessoa de baixo nível, né? Já é um traste, já. Então ele já chega em você. Eu falei pro pessoal, nós vamos trabalhar, vamos mostrar o nosso trabalho. Eu não vou aceitar ninguém humilhando assessor meu ou eu, por causa da função que eu ocupo. Mas política é tudo safado. Não vota em mim. Olha, eu já falei pra muita gente, o seu voto me desonra. Espero que você não tenha votado em mim. Não votei mesmo. Eu falei, imaginei, porque o meu eleitor é mais qualificado. Mas assim, porque, olha como isso é grave. Tramontina. Teve um momento... Corte rápido. Teve um momento lá na Assembleia onde foi votada uma moção contra o Alexandre de Moraes. As pessoas não têm noção de nada mesmo. O que é uma moção? É uma cartinha. Só pra vocês terem uma ideia, foi aprovada uma moção unânime. 4 anos antes de eu ser eleita, a Assembleia aprovou uma moção unânime contra mim. Tipo assim, repúdio essa pessoa. E depois eu sou colega deles, eles nem lembram. Eu já falei uma vez no parlamento, vocês lembram de ter assinado uma moção contra mim? Então, essa é a importância que a moção tem. Ela é simbólica. Então, um deputado lá fez uma moção que era manifestando repúdio às atitudes do Alexandre de Moraes. Durante a votação dessa moção, eu estava no meu gabinete com o CONSEG, que é o Conselho de Segurança lá, Sindicato de Segurança. Que eles estavam pedindo, sei lá, 200 mil reais, não sei se era para equipamento, eles queriam recurso para auxiliar lá o serviço público, o serviço dos seguranças lá. Então, eu não estava na votação porque eu estava lá. Só que eu não estava na votação porque não era uma votação relevante, era uma votação de emoções, né? Então, eu saí. No outro dia, tinha gente nas minhas redes sociais dizendo que eu votei contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Meu Deus do céu. Só que assim, eu entendo que... E esse cara, ele é do meu time. Ele não é do meu time. Se ele quer o impeachment do Alexandre de Moraes, é porque ele é um pouco esclarecido, ele tá entendendo o problema que o STF tá gerando para a estabilidade do país. Então, ele é amigo. Mas, cara, aí isso dá mais revolta ainda. Tu queres mudar a política sem saber o que é uma moção, cara?
Como é que você vem cobrar de um deputado? Eu fico me indignando. Você veio cobrar de um deputado estadual para votar um impeachment. Você não sabe que a moção é uma cartinha. Infelizmente, essa moção não passou. Se eu estivesse lá, eu teria usado o microfone para falar a favor da moção. E teria dado o meu voto a mais. E mesmo assim teria passado. Mas a gente sabe, né, que a moção é uma carta. Eu mesma sofri uma moção de repúdio, não aconteceu nada comigo. Não mudou a minha vida em nada. Entrou lá depois. Então... Mas assim, é legal, é importante, eu também faço moções, quando a gente consegue aprovar, fico feliz. Por exemplo, dou parabéns para um pastor pelo aniversário da igreja, dou parabéns a um ministro por uma excelente decisão, ou recomendo ao governador que aceite ou copie um projeto de lei de outro lugar. Então a gente faz isso. Só que veja, o cara chegou lá como se eu tivesse votado a favor da permanência dele num processo de impeachment que não existe. Nem existia. E isso é extremamente frustrante. Falta esse... É isso que eu tô dizendo. Lembra desse conhecimento que eu tinha, que era um conhecimento filosófico de macropolítica, mas faltava a política prática? Eu era essa pessoa, só que eu não ia no perfil do deputado cobrar dele algo que não era função dele. Isso acontece o tempo todo. Por exemplo, pedem pra gente apresentar projeto de lei que é invasão de competência. E aí, o que me deixa extremamente frustrada? Alguns políticos da onda bolsonarista, eles nada produzem. Você pode observar que os caras não produzem. Eles não dão retorno para a população, por exemplo, não vão visitar essa escola com problema, essa BR, não resolvem, não aprovam projeto, não que aprovar projeto seja prova de alguma coisa, mas assim, poderiam aprovar alguns se houvesse uma articulação, e eles vivem de populismo na internet. Existem muitos políticos assim, veja, por exemplo, o trabalho do vereador Nicolas, ele tem uma projeção nacional, mas se você vai olhar os stories dele, olha, hoje nós estávamos na comissão tal e conseguimos essa vitória, apresentamos esse projeto, o projeto, por exemplo, lá do Noções de Direito. Clique aqui para ler, tal, ele dá assim, essa satisfação. Ele trabalha nos dois campos. Eu lembro que, por exemplo, quando nós estávamos quase conseguindo o impeachment do governador Moisés, assim, faltava nada, assim, aquele 1%, como diz o Wesley Safadão. Filósofo. Um grande filósofo brasileiro. Faltava aquele 1%, as pessoas comentavam, que orgulho, parabéns. Aí marcavam deputados, assim, famosões, assim, deputado, por que você não faz isso aí com fulano, com ciclano, com o nosso governador? E aí você vai olhar o trabalho do deputado, é muito ancorado na pessoa do presidente. É o tempo todo, Bolsonaro respirou, Bolsonaro maravilhoso, parabéns ao discurso do Bolsonaro na ONU. É claro que o presidente precisa do nosso apoio integral e permanente, mas olha que triste que é você ver que o político se escora no presidente em vez de escorá-lo. Tipo, pode olhar nas minhas redes sociais, quase não tem e deveria foto. ser o contrário, né? O movimento. A base precisa apoiar o topo. No Brasil uma confusão genérica. Assim, a cereja é o que tem que sustentar o bolo. O presidente tem que sustentar o bolo. Excelente metáfora. E Ana, você estava falando um pouco da doutrinação. Eu queria voltar um pouco nessa pauta, né? E já entrar também na seara aí do feminismo. Mas antes eu queria só lembrar pro pessoal de casa que a gente tá em Black Friday antecipada, né, galera? Boa então, lembrança. Só hoje, até a meia-noite, você consegue assinar a BP por 40% de desconto. Amanhã já é 35%. Então, só hoje, até a meia-noite, você assina a BP com esse desconto promocional. E Ana Caroline Campanholo tem um curso lá dentro do Núcleo de Formação da Brasil Paralelo. E tem gente, inclusive, que assina o núcleo só por causa do curso da Ana. Já Olha. pergunta nas caixinhas lá, porque sou eu que respondo as caixinhas. Vou né? Aí já exigir pergunta, 0,5%. Sabe que quando quem responde as caixinhas é o bebê Arthur Morrison, viu? Eu não sei se vocês sabem disso. Aí o pessoal me manda lá, tem um curso da Ana e tal, qual é o problema? Aí eu falo, é um núcleo. É aí o o pessoal às núcleo vezes de assina formação. só por causa do curso da Ana. Você sabe que quando eu fiquei muito E tem impactada 60 com aquele cursos curso. lá. Tem 60 cursos, Tem inclusive mais o meu curso de Gente, gramática E eu narrativa. não estava gorda, eu estava grávida. Porque eu fico assistindo aquela aula, eu Gente, tô mas assim, ó, ninguém fala isso. Ninguém comentou ninguém isso. nem vê. Você vai entrar nos comentários, ninguém falou É nada disso. tanta red pill naquele curso que legal. ninguém consegue nem pensar Mas, em olha, alguma coisa a parecida gente tá com falando de isso. política, eu acho que vale assinar o Brasil Paralelo, nem que seja só pra assistir o filme A Mulher Faz o Homem e a análise do Guilherme Freire. Se você pagar o Brasil Paralelo, assistir isso e depois nunca mais assistir, você já tá Já salvou já muita coisa Que ali. incrível, tá tudo muito incrível. Aquelas análises de filmes, eu acho que assim, ó, eu não tô ganhando nada, o que eu acho péssimo, eu deveria estar ganhando alguma coisa pra dizer isso, porque político não faz nada sem pensar nos seus interesses, mas as análises dos filmes, a do Rei Leão, meu Deus, eu sempre amei esse filme. Meu pai dizia que era do diabo.
Não sei porque meu pai todos os desenhos da Disney eram do diabo. Meu Deus. Um filme mega monarquista Não, conservador. pois é, mas assim, hoje, mesmo assim eu assistia, que eu era uma criança transgressora. Eu assistia Pequena Sereia, todos os filminhos da Disney. E eu sempre gostei muito. Quando saiu no cinema, eu fui assistir com o meu ex-marido, o meu atual marido, que ele não entende nada, né? Inclusive, o que ela tá me fazendo pra assistir esse Rei Leão? E eu era apaixonada, mas quando eu assisti o Professor Vitor, né? A análise do Salles, Professor sim. Vitor. Ele é parente do Salles? Ah, não sei. Eles são parecidos. Acho que não, Não, porque o mas Salles enfim. é com 2 L's, o outro é com L só. Mas não sei. que análise maravilhosa. Serve. Eu olhava para aquilo, assim, como se juntar as duas análises, a do Guilherme Freire. O político tem que saber isso aí. A narrativa do herói, a impossibilidade de mudar o sistema da forma como as pessoas sonham. Sim, eles são geniais. Você que é candidato, vai ser candidato a deputado estadual, federal, vai ser vereador, tem que assistir essas análises. Tá muito bom. Isso que a Ana tá falando faz parte de um dos nossos planos, né? Que é o BP Select. Foi o nosso streaming que a gente acabou de lançar. E qual que é a diferença desse streaming? É que ele não é um vasto conteúdo de filmes, até porque não era esse o objetivo. A gente tem o objetivo de selecionar filmes bons, com boas análises. Então tem podcast de todos os filmes, você tem uma análise do Guilherme Freire, tem um porquê assistir aquele filme. Porque às vezes você entra, você liga em qualquer outra plataforma de streaming, você fica horas ali. Aleatoriamente Você fica perdendo. minutos ali. Você tem São 18 horas por ano. Isso, e você fica perdendo aquele tempo procurando algo pra assistir, você acaba assistindo algo que você já assistiu, com medo de assistir alguma porcaria. E a gente selecionou, né, filmes muito bem, com cada um com uma temática, trazendo algum conteúdo novo. E o Freire, ele analisa, né, essas cenas, ele explica, né, o que a gente pode tirar de cada um desses filmes. Então, esse é a BP Select, a gente tem também o Núcleo, tem os outros planos também, Escola né? da Família. Tem o Plano Patriota, tem tudo aí. Mas eu tenho uma pergunta. No BP Select, que eu tenho na TV, né, no aplicativo, dá pra ver minhas aulas, não dá? Tem uma parte cursos. Não, tem um plano Isso. geral. Explica, esse Arthur. Esse é o plano do acesso total, que era o nosso antigo fraterno. Então, se você assinar o acesso total, você garante O BP toda Select e tudo. a plataforma. O BP Select é a parte de entretenimento e o núcleo de formação, onde tem o seu curso. Clube né, da Música. Clube da Música, Escola da Família. Sociedade Mas do quando Livro. você Livro. baixa o aplicativo do Brasil Paralelo, Quando você coloca a todos sua os seus conta, planos estão ali à disposição. Estão ali, Se eu mas... tenho 2 planos, eu assisto. Exato, Isso. se você assina 2 planos, você garante esses 2 planos. Se você assinar o acesso total, que inclusive é o que está também com Que é o que eu tenho. 40% de desconto, né? Você vai garantir todo o acesso à plataforma e aí ele tem mais de 60 cursos, mais de 300 entrevistas. Então todas aquelas entrevistas que a gente vê nos documentários, inclusive que você deu as entrevistas, são entrevistas de mais de 1 hora às vezes. Inclusive, Então- falar o seguinte, tem um grave problema de machismo no Brasil Paralelo, que é o seguinte, a primeira, que foi o Pátria Educadora, eu dei uma entrevista de 1 hora, fiz a minha família assistir os 3 episódios, quero falar com quem fez isso, e eu apareci 5 segundos. Aí, ó, Lucas Ferrugem. A minha mãe falou assim, eu não acredito que eu assisti tudo isso pra você aparecer 5 segundos. Mas Falei, mãe, e o aprendeu, né? resto do conteúdo? Eu sei, mas eu fiquei 3 dias, eu acho ainda que foi no último. Coitada da minha família, aí, todo dia ali naquele... Então, mas a sua mãe pode entrar na plataforma e assistir a sua entrevista eu já fiz inteira. ela assistir, já fiz. Tá vendo? E eu queria já... Vamos então encaminhar ali para a parte do feminismo, porque você é conhecida como uma deputada antifeminista, né? Eu queria entender aonde que o feminismo entrou na tua vida, por que você defende essa pauta, né? E você falou também da questão da doutrinação, você fala muito de linguagem neutra, você chegou a apoiar o Escola Sem Partido. Eu né? apoio ainda, embora ele não Sim, exista sim. mais. Aquele apoio é uma coisa que não existe. E o que você pensa desse movimento? Explica um pouquinho, porque acho que teve uma confusão com relação à Escola Sem Partido, não sei se foi um orientador, alguma coisa Sim. lá que rolou. Como é que foi essa história? O meu contato com política, que foi quando eu comecei a ser xingada de conservadora, ele envolve esses 2 temas, feminismo e conservadorismo. Feminismo e doutrinação marxista. Eu fui para a universidade sabendo, o professor já tinha avisado isso, né? Então, desde 2009 que eu sou aluna do professor. Em 2013, eu entrei no mestrado. Então, só para você ter uma ideia, eu excluí todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, desativei tudo e fiz todo o processo seletivo. Fui aprovada na prova, na entrevista e no projeto de mestrado. Depois que eu entrei, eu já estava lá dentro, aí eu reativei as redes sociais. Aí os caras me descobriram. Só que eu sabia que existia um certo nível de doutrinação ao ponto de eu me precaver excluindo as minhas redes sociais para eles não me descobrirem previamente. Mas eu não imaginei que o cara já estava lá dentro e as pessoas tornariam a vida dele um inferno. E foi o que aconteceu. Você tinha quantos anos, Ana? Tinha 22, 23, né? Só que assim, meus 22 equivalem aos 16 de alguém hoje. Assim, eu tive uma criação muito
protetora no sentido moral, né? Então, assim, essas brincadeiras da maconha, elas são tão engraçadas, porque, assim, eu tinha um amigo que chegou a fumar maconha, e quando ele fumou maconha, eu contei pro meu pai, eu achei... Porque o que eu entendia? Maconha é a porta para outras drogas, e meu amigo vai morrer em breve, ele estará morto. Foi muito engraçado. Aí eu peguei esse meu amigo que contou que tinha fumado maconha a primeira vez, e isso foi na época desses tweets engraçados. Eu falei, pai, o fulano tá fumando maconha. Meu pai deu um esculhambo no menino e tal. Então, Acabou, assim, pai. não é, meu Deus, pai. Assim, e na verdade nem era tudo isso, assim. Existe todo o problema da drogadição, que é gravíssimo. Inclusive, os homens são 2 vezes mais A gente fez, propensos. inclusive, um podcast sobre maconha. Sobre maconha. também. A gente tem lá em Santa Catarina um projeto de lei para cobrar toxicológico, pelo menos dos professores, exame, né? Para provar que o cara não usou drogas nos últimos 6 meses. Mas, enfim, tudo isso mostra que eu era uma pessoa extremamente inocente do ponto de vista moral mesmo, das coisas certas, de quão grave estava a imoralidade no mundo. E a doutrinação também me surpreendeu, de uma forma que o primeiro impacto foi eu pedir desculpa. O professor me falou, seus pontos de vista são complicados de defesa. Inclusive, está tudo documentado em processo aí. Seus pontos de vista são muito complicados. Quais eram os meus pontos de vista complicados? Um versículo da Bíblia que eu tinha publicado na rede social. Esse era um ponto de vista complicado. Que tinha zero ligação com o seu mestrado, pelo Não amor de tinha Deus. nada, também não né? tinha nada. E eu me defendi no primeiro, não entendi. O que está acontecendo? Será que a senhora quer que eu apague? Eu apago, toda com medo. Aí eu conheci o Escola Sem Partido. Daí comecei a pesquisar e vi que outras pessoas, e vi que havia o Dr. Miguel Najib, procurador do Estado de São Paulo, que liderava esse programa já há alguns anos, porque a filha dele tinha sido vítima de doutrinação também. E aí eu vi, meu direito, eu tenho o direito de ter as minhas convicções, só que eu fui prejudicada de uma forma gigantesca no mestrado. As pessoas até cometem uma injustiça. Elas dizem que esse livro, o livro da Ana é mentiroso, falso e ruim, tanto que ela foi reprovada no mestrado. É verdade que eu fui reprovada no mestrado, mas não foi esta tese, né? A minha tese que foi reprovada no mestrado era sobre violência urbana nas décadas de 60 e 70 na comarca de Chapecó com base em inquéritos policiais. Então, sim, tem nada a ver com feminismo. E tanto não tem a ver que foi muito engraçado eu ter sido reprovada em uma tese que não era esquerdista, que não era de direita, era uma tese esquerda. Eu usei, por exemplo, o Teodoro Adorno, né, na minha tese. Pra ver que era uma questão eminentemente pessoal mesmo, né? Usava, e na tese que seria feminista, eu usava John Scott, usava Judith Butler. Então, o que aconteceu? O feminismo e a doutrinação chegaram ao mesmo tempo, prejudicando a minha vida pessoal. Eu era uma pessoa de boa. Eu digo assim, não mexe com quem tá quieto, né? Eu tava de boa, eu jamais ia fazer nada. Eu tava quietinha ali na sala de aula. Eu não falava nada, ninguém sabia que eu era crente se não fosse investigar minhas redes sociais. Eu ficava na minha. Eu só queria meu diploma para ganhar um abono salarial, que você pega quem é mestre e vai ganhando, né, acrescenta no seu salário. Era isso, eu tinha uma ambição zero. Mas eles tentaram me prejudicar de tantas formas. Foi tão injusto isso, uma menina pobre do interior, lutando contra universidade, professor, corpo docente, partidos, ONGs. Assim, eu lembro que tomou uma projeção nacional isso, assim. Eu acho que eu te avassalador. conhecia a partir disso. Eu pensei assim, pô, isso não é justo, que sacanagem. Uma menina... Se eles imaginassem o rebote que seria. Mas eu pensei assim, cara, eu não tenho nada a perder. Aliás, o fato de eu ter sido tão corajosa, eu pensei, eu não tenho nada a perder, eu não tenho emprego nesse negócio, eu tenho nada. Eu não tenho nada. Eles querem me tirar o meu nada que eu já não tenho. Aí eu reagi. E daí, essa reação foi porque era... Sabe quando tem tanta gente... Sabe quando vem 40 bandidos com fuzil contra você? Tipo, você sabe que você vai morrer. Eu vou morrer. Tipo, só que eu vou morrer xingando esses caras. Então, eu vou cair atirando. Eu vou morrer, mas assim, já que eu vou morrer mesmo... Então, foi essa sensação. Hoje já não é a mesma sensação. Eu tenho diariamente enfrentamentos, mas se eu tivesse que enfrentar algo grande como o STF, eu teria muitas coisas a perder. Né? Um gabinete que depende de mim, uma pauta que eu defendo, eu tenho uma filha, já são coisas que eu tenho para perder, naquela época eu não tinha. Então isso me fez perceber o seguinte, a doutrinação é péssima pro pensamento científico, porque a professora queria que eu me comprometesse com uma hipótese antes de terminar a investigação. Eles falam tanto de ciência, né? Dizem que nós somos negacionistas, obscurantistas, estamos presos na Idade Média. O que é uma investigação científica? Honesta. Você tem hipóteses A, B e C. Por exemplo, as mulheres ganham menos do que os homens. Isso é um fato, sim ou não? Primeira premissa. Vamos descobrir se é fato ou não. As mulheres ganham menos ou não do que os homens? Sim, isso é fato. Aí vamos para a próxima hipótese. Isso acontece em decorrência de machismo e preconceito, isso acontece em decorrência de causas econômicas naturais, isso acontece em decorrência de alienígenas estarem interferindo na economia. 3 hipóteses.
E aí você começa a sua pesquisa. Eu não posso começar a pesquisa me comprometendo com uma hipótese. Porque daí eu vou olhar para as fontes, essa xícara e essa xícara, já vou olhar para a fonte tentando extrair dela a informação. Mas claramente são alienígenas, né? Não, Claramente eu não entendi o motivo. Mas olha só, quando você tem uma corrida de cavalos, por exemplo, Sim. você aposta num cavalo específico, mas você não interfere na corrida, porque senão é desonesto. Seria corrupção, você pegar e botar um prego numa das ferraduras de algum dos cavalos. Então, assim, você aposta, torce, porém você só pode dar a sua resposta depois de você concluir a pesquisa. O que os professores do meu curso de mestrado, que deveria ser uma área para se discutir tudo do pensamento científico, porque afinal de contas história é ciência humana, mas é ciência. Deveria ser o seguinte, olha, tem várias hipóteses, vamos ver qual vai ser a conclusão dela do trabalho, e aí a gente reprova ou não o trabalho. Mas a professora abandonou minha orientação antes da tese estar escrita, antes da dissertação estar escrita, porque ela pressupôs que pelo fato de eu ser evangélica, a minha conclusão seria antifeminista. Mas isso não estava escrito. E ela queria mais, ela queria que eu me comprometesse na primeira semana de curso, na primeira semestre do mestrado, da pesquisa, que eu me comprometesse que a conclusão da minha pesquisa seria feminista. Qual que foi a sua tese? A primeira tese era Virgindade e Família, o nome. O projeto que foi aprovado, Virgindade e Família. Qual era a concepção do judiciário, qual é o discurso, a forma de pensar do judiciário, conforme inquéritos policiais da comarca de 70 e 80. Ou seja, eu ia procurar narrativas machistas nos processos. Por exemplo, os juízes perguntavam para a mulher que estava sofrendo crime, o que eu avaliava? Crime de defloramento. O que é defloramento? Você enganou a moça, se é noivo, eu e você noivamos. Você me enganou, disse que ia casar comigo, me convenceu a fazer sexo com você, e depois você não casou comigo. Na época em que as mulheres eram inocentes, o suficiente para serem enganadas, isso era crime de defloramento. Hoje não existe mais, porque uma pessoa com 11 anos já não é mais inocente. Inclusive, uma das justificativas para a revogação da lei. Então, assim, houve esses processos. O meu pai ia levar você lá. Ó, esse cara aqui disse que ia casar com a minha filha, não casou e desvirginou ela. Você ia responder. E aí o juiz ia ouvir, eu e você. Quais eram as perguntas que o juiz faria, né? Esse era o meu trabalho, a minha tese. Será que o juiz está sendo machista? E eu estava inclinada, porque eu sabia que era só assim para passar o trabalho. E eu vou procurar machismo aqui, eu vou encontrar esse machismo, porque se eu não encontrar, minha tese não vai passar. Então, por exemplo, perguntas que faziam para a moça. Quantos namorados você já teve? Meu Deus. Não, assim, se fosse um crime de estupro, seria absurdo. Mas veja, eu ia dizer o seguinte, esta pergunta de quantos namorados a menina teve num crime... Essa pergunta é machista, eu ia dizer isso, porque assim a minha tese seria aprovada. Mas veja, qual é o argumento do crime de defloramento? A inocência da vítima. Você me enganou. Você disse que ia casar comigo e não casou? E eu, como sou uma menina inocente, fui criada pelo meu pai com leitinho e pera, eu fui protegida do mundo, e você foi um espertinho que me enganou. Então, veja, quando o juiz me pergunta quantos namorados eu tenho, ele não tá dizendo que se eu tive 15 namorados, eu mereço ser deflorada. Ele quer saber se eu realmente sou inocente. Tá averiguando a vida pregressa para entender o grau de inocência, né? Sim, mas eu nem cheguei a realizar essa pesquisa, eu só transcrevi os inquéritos. Encontrei algumas coisas assim. Encontrei depois, por exemplo, uma mulher que atirava nos vizinhos e foi... É muito engraçado como você encontra coisas. Encontrei uma mulher lá da região de Chapecó que ela atirava nas pessoas, ela atirava, pistoleira, ela atirava nas pessoas. E os depoimentos dos homens eram assim, né, no processo. Muito engraçado. A gente denuncia ela é presa, ela está em posse da arma e o juiz solta, só porque ela é mulher. Muito engraçado. Então assim, mas eu sabia que se eu fizesse um trabalho com um viés conservador, ele não seria aprovado. E eu estava preparada para o seguinte, eu vou fazer um projeto de esquerda. Depois, quando eu tiver toda a minha titulação, aí as pessoas confiam em título, né? Porque no Brasil eles acham que diploma garante alguma coisa. Aí eu vou poder dizer, olha, essa pesquisa eu reavaliei, a pesquisa aqui, acho que não é isso não. Então a minha trajetória seria, eu preciso do título para ter autoridade. Só que Deus foi tão bom comigo que ele me deu um diploma de deputada, que é uma coisa que não depende da universidade, né? Você sabe que deputado é diplomado também, né? Ganha um papelzinho. Então, eu perdi aquele diploma, mas eu ganhei outro. E tem um lugar, assim, de maior autoridade do que o político, que é reconhecido como uma autoridade. É o próprio nome, né? Chegou uma autoridade. Então, assim, Deus foi muito bom comigo e recompensou a minha fidelidade a esses princípios. Mas isso fez com que eu fosse criando um desprezo gigante, e não só pelo feminismo. Porque as pessoas não gostaram que eu criei um curso chamado Clube Antifeminista. Porque você criou um clube antifeminista. Olha as pessoas. E elas diziam assim, tem que ser clube antifeminismo, não clube antifeminista.
olha a ilusão de novo do brasileiro. Não existe feminismo andando por aí. O feminismo você não encontra na rua, você só encontra feminista. É jurista, Débora Duprá, é Márcia Tiburi, filósofa, é Érica Cocai, parlamentar. O feminismo, ele não existe em lugar, não está em lugar nenhum. Ele só pode se... É como uma manifestação demoníaca. Né? O demônio vai entrar dentro do corpo de alguém, do Zé, da Maria, para poder manifestar a sua... E eu vou ter que... Eu vou ou não vou amarrar a Maria se ela vier endemoniada pra cima de mim? Eu vou ter que amarrar a Maria. Eu não vou poder deixar a Maria solta. Então, o feminismo é como se fosse uma possessão ideológica, ele só vai se manifestar através de pessoas. E quem me perseguiu foram pessoas. Não foi o movimento feminista em tese. Porque, olha como isso é sério. E eles perseguiram a sua pessoa. Minha pessoa. Não as suas ideias. Nessa né? época Isso é da muito faculdade, você já era antifeminista? Ou você estava estudando? Como é que surgiu isso aí? Eu queria estudar o movimento feminino. Veja, olha a ilusão do brasileiro. Eu pensei... burra, né? Porque a culpa é minha, que o professor lá tinha avisado. Não, é o jovem. Mas, o jovem, né? Mas eu pensei o seguinte, eu vou aprender feminismo na universidade. Eu sabia que eu não era feminista, mas eu não sabia quão ruim era o feminismo. Por exemplo, eu tinha lido Simone de Beauvoir, Beth Friedan, achei tudo horroroso. Dei uma entrevista para um podcast católico na época, em 2013, em agosto de 2013, e falei, olha, Simone de Beauvoir é uma aliciadora de menores. E isso já me dá um indício de quem são as grandes mulheres do movimento feminista. E eu falei sobre isso, mas o que eu queria no mestrado? Olha a ilusão do burro. Eu queria aprender. Não é para aprender lá. Lá você não vai lá para aprender, você vai lá para produzir conteúdo que você sequer aprendeu o suficiente para reproduzir. É um sistema de retroalimentação. Esse aqui é o seu orientador. Ele vai derrubar dentro da sua tese a versão dele. Se você fizer usar um autor ou uma versão que ele não conhece, provavelmente ele vai dizer, mas por que você está dando tanto foco nesse autor? É um sistema de retroalimentação. Aí você publica um artigo científico, ele é coautor, mas ele não escreveu nada, foi você que escreveu. Ou o contrário, e assim você vai criando um látis de 28 páginas, 50 páginas de látis de um sistema retroalimentativo. E eu pensava o seguinte, se eu chegar lá, eu tinha uma disciplina de gênero. Sabe o que o professor vai fazer? A gente vai chegar lá e ele vai me explicar tintim por tintim. Quem é John Scott? Quem é Judith Butler? Como surgiu... Quem é Alfred Kinsey? Como surgiram as pesquisas? O que é psicossexo? Ele vai me ensinar feminismo. Depois que eu souber bastante o que é feminismo pelas próprias feministas, elas mesmas vão me ensinar, eu vou saber como elas pensam. Porque eu queria fundamentar, e eu não tinha um plano para 5 anos, eu tinha um plano para dar ali 25 anos. Você queria fazer o caminho reverso, você queria aprender primeiro para até poder criticar. Isso que eu queria. Mas não, você já chega lá, você não é permitido perguntar, foi a primeira coisa que eu percebi. Tudo é dado como pressuposto. Por exemplo, a Igreja Católica é misógina, isso é pressuposto. Não, eu não posso perguntar. O trabalho que a gente teve que apresentar, o professor designou um tema para cada um e tinha que escolher um livro, né? E aí o que eu escolhi, Eunucos por Amor ao Reino, esse livro, escolhi não, né? Que era o livro que tinha lá, né? As opções que tinha. Ele falava sobre como São Tomás de Aquino era misógino, por causa daquelas questões de que mulher menstruada não podia ser velada dentro da igreja. Enfim, as coisas da época, né? De São Tomás. Então, não havia uma discussão sobre será que esta afirmação está tirada do contexto? Será que São Tomás reproduziu o pensamento filosófico da época? Será que a igreja ainda pensa assim? Será que há... Não, era um pressuposto. Tudo estava pressuposto. Eu não queria que me entregassem a informação. Eu queria que me mostrassem como foi construído esse argumento. Como as feministas chegaram à conclusão de que São Tomás é machista. Foi assim. Então, quer dizer, foi uma decorrência das suas experiências pessoais, né? Também. E aí a linguagem neutra entrou onde nisso, Ana? Então... Como é que isso caiu no seu colo? A gente sabe que é uma pauta feminista também, mas como é que foi que isso chegou a você? Eu já tinha escrito no capítulo 4, lembrando que esse livro foi escrito em 2017. Eu só me elegi em 2019 e o livro foi publicado em 2019, porque leva tempo para ficar pronto. Então, quando eu escrevi em 2017, nós já temos um capítulo inteiro, que é o capítulo 4, só sobre gênero. E ali tem um subcapítulo sobre Monique Wittig. Monique Wittig é uma feminista que ela escreveu nos livros dela que a revolução feminista tinha como, assim, primeiro passo, a linguagem.
Cada feminista tem a sua, né? Por exemplo, a Shulamit Firestone é tudo uma questão de sexo, né? Você tem que começar subvertendo a prática sexual. Foi uma das que mais me assustou quando você mencionou no seu curso. Então, a Firestone, pelas questões da pedofilia. Isso, até aquela defesa meio estranha ali, né? Sobre liberdade sexual das crianças. Aí você vai, por exemplo, a Simone de Beauvoir, ela vai pro lado de uma filosofia existencialista e tal. Mas assim, cada pensador feminista tem o mesmo objetivo, que é implantar essa revolução, essa reforma no comportamento social, só que cada um tem uma ideia, né? Um método. E o método da Monique Wittig era o método da linguagem. Está escrito no livro dela, publicado há muito tempo atrás, que nós precisamos acabar, inclusive, com o Sol e a Lua. Ou seja, na verdade, somente 6%, a Lara sabe disso, tu que escreveu aqui, né, Lara? Foi. 6,5%, né? Isso. Apenas 6,5% dos nossos substantivos, o gênero da palavra tem a ver com um pênis ou uma vagina, né? Sim. Então, por exemplo, o microfone, embora ele tenha mesmo um formato fálico agora, né? Usei um péssimo exemplo. Mas a xícara, né? A xícara, onde é que está a vagina da xícara? Não tem nada a ver. A palavra xícara ser feminina com sexo feminino. Então, mesmo assim, a Monique Wittig diz que nós temos que acabar com o gênero na forma de pronunciar e de usar as palavras. Ela foi a precursora daquela sugestão de trocar pai e mãe por progenitor 1, cuidador 2. Isso já tá meio rolando esse negócio. Já não pode nem falar que é menino ou menina. Antes da eleição, já tinha. Antes da minha eleição Sim. em 2018, em 2016, já tinha isso daí, escolas. E olha como que o conservador... Como nós somos bobos, porque nós não estudamos... Engraçado, esse pessoal de esquerda, eles escrevem tudo que eles vão fazer. Eu penso assim... Bom, a gente tá atrás deles, porque a gente não escreve, porque a gente não sabe o que a gente vai fazer. Inclusive, as feministas nem sabem o que as próprias feministas defendem, porque quando você pega no livro... Cara, é uma autobiografia. Tu pega lá, Simone de Beauvoir. Ela falou aquele negócio, tá escrito... mas... Isso aí foi... Não foi nem alguém... Tipo, não foi alguém que falou da Simone de Beauvoir. Foi ela que escreveu, né, sobre elas. Sabe que tem uma coisa interessante que a Simone de Beauvoir falou? Que ela nunca se sentiu discriminada ou sofreu nenhum tipo de preconceito nos meios onde ela andava por ser mulher. Você olha que coisa louca. Ela, a Florence Nightingale, que foi a primeira... Eu sei disso porque eu fiz faculdade de enfermagem. Ela foi a primeira enfermeira considerada, né, mãe da enfermagem. Ela também disse que mesmo estando num ambiente extremamente masculino... Mas você veja, a Monique Wittig, respondendo a sua questão, ela escreveu há décadas. Todas as feministas escreveram, tintim por tintim, o que elas fazem. Eu não sei se elas confiam cegamente no fato de que os conservadores não vão ler, ou se elas se pautam por uma outra coisa que eu aprendi com o professor Olavo também. Certas coisas são tão absurdas, elas parecem tão absurdas, que não tem problema você escrevê-las, porque ninguém vai acreditar. Então, não sei se já aconteceu na vida de vocês, isso tem muito a ver com política e literatura, com a capacidade imaginativa. Se já aconteceu na vida de vocês uma coisa tão absurda, mas tão, tão absurda, que você sabe que, se você contar, ninguém vai acreditar. Aí o professor Olavo diz o seguinte: quando isso acontecer com você, e você precisar transmitir esse conhecimento, mas as pessoas não vão acreditar no que você está falando, não coloque sua palavra em jogo. Você pode ter uma saída literária. Escreva um conto, uma crônica, e daquilo que aconteceu com você de fato, como se fosse uma ficção. A pessoa vai ler, ela vai acreditar, e ela vai aprender o sentido daquilo, porque é uma ficção. Agora, se você disser que aquilo realmente aconteceu com você, vai parecer inverídico. Então, por exemplo, tem várias coisas que aconteceram sobre a minha candidatura que as pessoas perguntam como foi. Eu tenho convicção, assim, plena, de que boa parte disso foi providência divina. Só que veja como isso soa. Soberbo, arrogante, ela acha que Deus está com ela. Então, assim, são coisas que eu não vou contar os detalhes. Porque você não vai acreditar em mim. Então, eu não falo. Então, assim, é a mesma coisa. Elas escrevem coisas tão absurdas. Imagina que quando Monique Wittig escreveu isso algumas décadas atrás, que absurdo não soava para qualquer pessoa, inclusive um conservador que fosse ler. Não, ela não tá falando sério que vão tirar a palavra pai e mãe. Lembre-se dos livros como... Já soa absurdo hoje. Eu não me e lembro olha como é que o mundo tá, mas antigamente... É Admirável Mundo Novo ou Fahrenheit que tiram o pai e a mãe. Agora me falha a memória. Admirável Mundo Novo, essas palavras são até proibidas. Pai e mãe, né? Pai e mãe são proibidos. É um absurdo, assim. Quem fala isso como se fosse um palavrão. Pois é, mas quando você lê
Admirável Mundo Novo, quando a gente lê, a gente pensa, isso é realmente uma distopia, porque nunca vai acontecer um troço tão absurdo como esse. E aí passam 50 anos e isso acontece. Quer ver um exemplo da nossa inocência? Make oral fiction again. Tá Um exemplo da nossa inocência como conservadores, como a gente é bobo, porque a gente não lê essas coisas. E o que também é compreensível, o cara tem que acordar cedo pra trabalhar, cuidar dos filhos dele, vai ficar lendo Shulamit Firestone. Só que alguém tem que ler e tem que... Alguém tem que fazer o trabalho sujo. E aí olha o que acontece. Na escola hoje dos nossos filhos, eles estão... Nossos não, que meu filho não vai pra escola, né? Mas muitos vão. Então, o que acontece? Eles tiraram o dia do pai e o dia da mãe. Motivo. Algumas crianças não têm mãe. A mãe morreu no acidente, a mãe morreu no parto, e essa criança fica triste no dia. Ou muitas crianças não têm pai, ou elas têm 2 pais, ou têm 2 mães e tal. Usam esse argumento. Em troca do dia do pai e da mãe, a escola está criando a Semana da Família. Aí o conservador bem bobo, ai, que lindo, que eu sou da família, proteja a família, com a família, coisa fofa. Aí o conservador vai lá questionar, eu quero o dia do pai e da mãe. Inclusive, meu chefe de gabinete, o Marcos Melder, teve problema na escola dos filhos dele, porque ele exigiu o dia do pai e o dia da mãe. Assim, eu quero o dia do pai e da mãe. Não, mas paizinho, mãezinha, né, que eles acham que a gente é retardada. Mãezinha, é que o dia da família, assim, né, exemplo bem básico. Vamos estudar o corpo humano. Ah, mas tem gente que não tem uma perna, então nós vamos estudar o corpo humano sem uma perna. Tem gente que tirou o apêndice, então nós vamos estudar o corpo humano sem o apêndice. Tem gente que é surda, então nós não vamos estudar o aparelho auditivo. A realidade Não continua faz existindo, né? Só que o conservador aceita o dia da família. Ele acha fofo o dia da família. Faça o pai, o da mãe e o da família. Aí o que os caras fazem no dia da família? Isso está tudo escrito no livro feminista. Monique Wittig disse, nós vamos tirar o pai e a mãe. Já fizeram, vamos tirar o pai e a mãe. O próximo passo, você vai encontrar em Shulamit Firestone. Nós vamos subverter o conceito de família. Então, família é qualquer coisa. Você é seu cachorro, é sua família. Você pode ser mãe de pet. Tipo, a criança não tem direito a dia da mãe, mas o pet tem mãe, né? Então, tipo, família é qualquer coisa. Você mora com... Tudo bem, você pode ser criado pela sua avó e pelo seu avô. Você pode ser adotado, seus pais podem ter morrido, você foi criado por uma tia, por um padrinho. Isso é a sua família. Mas veja, quando... Teve um programa que eu participei com o Fefito, lá do Jovem Pan. Sim. E ele disse assim, mas como assim? Como assim? Você quer que a família... Família tradicional pra mim... Olha o que o Fefito disse. Família tradicional pra mim é o lugar onde tem amor. Tipo assim, então, sei lá, tudo tem amor. Aqui nós somos uma família, que a gente se gosta um do outro. Tipo, eu falei, não, cara, mas assim, não existe isso família tradicional para mim. Eu quero saber o que é a família tradicional. É assim, tradicional não tá por acaso depois da palavra família. Qual é a tradição de ser família? Pai e mãe. Mas então você tá falando que uma família que não tem pai e mãe está desestruturada? Olha o jogo da linguagem. Daí eu falei, se a estrutura é pai, mãe e filho, se tem algum problema ali, tá desestruturado? É isso? Veja, as pessoas acham que isso é uma ofensa. O meu marido é policial militar. Pode ser que, né, imagina, um negócio absurdo. Eu sou política, eu posso ser assassinada a qualquer momento. Meu marido pode ser morto em combate. Eu vou ser mãe solteira, vou criar essa criança da minha vida. Será uma família... Não vai ser... Inclusive, tem estatísticas de carcereiros, né? A quantidade, a porcentagem que não tem pai... e depois também cometeu algum tipo de crime é muito alto, assim, né? Porque não teve também essa figura paterna desde a criação, assim, né? Então, eu acho que rola um pouco disso que você está falando aí. Certamente. Mas você não pode usar as palavras... Essa questão que você está falando... Você lembra que o Mourão, quando ele era candidato com o Bolsonaro, ele fez uma declaração sobre pessoas criadas pela avó? Foi bem mal interpretada. Ele disse assim, porque quem é criado pela avó... não me lembro como foi. As famílias que só têm mãe e vó vão produzir população carcerária. Ele pegou essa informação, como ele é chucro, ele jogou a informação de uma forma chucra absurda. Que soou muito mal mesmo. Mas não teve didática. A Raquel Sherazade, jornalista, eu fui criada pela minha avó, é uma guerreira. Você veja, tem alguém mais guerreiro? Para criar um filho com pai e mãe já é difícil. Se a pessoa criar sozinha, ela é 2 vezes guerreira. Mas não é esta a questão. Ninguém falou mal dos avós ali. Não, tu entende? Só que assim, por que isso está sendo dito? Não é para defender a avó que cuida do neto. É para mudar o conceito de família. E para que a engenharia social começa com essas palavras. Mas tá tudo escrito, é muito impressionante, tá tudo escrito. E as pessoas não acreditam no que elas leem. Ô, Ana, eu gostaria de aproveitar esse nosso... Porque falou de linguagem neutra, por mim a gente ficaria mais umas 2 horas falando só de linguagem neutra, porque é a minha área, né? Ainda mais com um artigo aí no livro e tudo mais. Mas, para te falar a verdade, eu acho que nós podemos aproveitar melhor esses últimos minutos da nossa entrevista com os aspectos mais pessoais, se você me permite. Nada assim invasivo, mas
Porque geralmente a sua projeção advém das suas pautas, das suas defesas, dos seus casos, dos seus embates, né? Porque você é uma pessoa muito aguerrida. Mas, por exemplo, você mencionou várias vezes aqui o professor Olavo. Como que começou essa relação com o professor Olavo? Como que você o conheceu? E se você já, de fato, o conheceu pessoalmente, como que é isso aí? Pois é, olha que impressionante isso. Eu ainda não tive a audácia de usar minhas prerrogativas do cargo para viajar para o exterior, porque eu não tive tempo. Lá em casa o pessoal brinca, você vai acabar o mandato, tu não vai nem para Argentina, hein? Porque existem, né? Sempre tem pautas. Agora o pessoal estava lá em Dubai, sempre tem pauta, né? Agora a ministra estava dos direitos humanos e da mulher, que é uma pauta totalmente minha, em Genebra. Tipo, eu falei pro pessoal, eu não posso ir pra Genebra. Tipo, não existe essas possibilidades, né? Então, infelizmente eu não conheço o professor Olavo pessoalmente. Mas o pessoal, falando sobre vida pessoal, não sei se todos sabem, mas o meu primeiro casamento, ele foi considerado nulo. Então eu já tive um outro relacionamento. Olha! Meu ex-marido era católico. E eu, protestante. O nosso casamento não tinha rito, não tinha forma, vício, tinha todos os vícios ali, então o casamento foi considerado nulo, tanto que o meu ex-marido, ele já é casado com outra mulher na igreja católica. Então, casamento nulo, não vale, né? Para quem é protestante, isso não faz muito sentido, né? Os protestantes não entendem que o casamento foi anulado, mas para quem é católico, sim. Então, este meu ex-marido, que também chamava Tiago, por coincidência, sou casada com dois Tiagos. Meu marido diz, eu não tenho ciúme de ninguém. Agora, se chegar um homem chamado Tiago perto da Ana, eu tenho que tomar cuidado. É o seguinte, ele foi fazer curso de filosofia numa Universidade Federal da Fronteira Sul, e o primeiro dia de aula dele foi 12 de setembro de 2009. Ou 10, enfim. Mas foi um dia depois do nosso casamento. Nós casamos no dia da queda das Torres Gêmeas, já o prenúncio que o casamento ia dar certo. 11 de setembro. A simbólica da coisa. Então, um dia depois ele iniciou o curso de filosofia e um professor de lógica fez um comentário falando Olavo de Carvalho, e alguém fez um comentário maldoso, deu risada, e ele anotou pra ver quem que é, afinal, esse cara tão boçal, né? Que é essa pessoa. Olha. E eu estava em casa fazendo xixi, eu nunca me esqueço disso, tava xixi, ouvindo o barulhinho do xixi. Dali a pouco... Too much information agora. Não precisava dessa informação. Não, mas eu acho... E aí, eu acho bom. Da sala ecoou aquela voz, né? Que o professor Olavo tem a sua própria voz, é um negócio profético. Essa mulher, essa vagabunda, eu acho que ele tava falando da Dilma, mas eu não vou respeitar uma mulher dessa, porque não sei o que, ele falava assim, eu não sei se era da Dilma, era uma pessoa de esquerda, mulher, que ele tava xingando. Com muita convicção. Com muita convicção, eu falei, meu Deus do céu, porque esse cara vai ser preso, como é que ele tá falando assim de uma autoridade? Até segurou o xixi não. Uma pessoa, como ele tá falando assim de uma autoridade, e eu saí dali correndo, o que é esse cara aí? Aí o meu ex-marido falou, então, você é um filósofo, nem sabia, brasileiro, que mora nos Estados Unidos, e que o pessoal tava falando mal na faculdade o tempo todo. Falei, bota isso aí, deixa eu ver a cara dele. Quando ele virou a carinha do Olavo, assim, muito parecido com o meu pai, eu acho, assim, o cabelo... Sabe o Dr. Frederick, do filme Up Altas Aventuras? Sei. O meu pai é a cara. E eles têm aquele cabelinho, e sei ele lá. lembra mesmo, o Olavo lembra. Não é? E o meu pai também. Meu pai, aliás, é a própria pessoa. Os óculos também. Tudo muito parecido. E eu falei, meu Deus, ele me lembra meu pai, só que meu pai não fala um palavrão. Agora ele começou a falar que ele virou bolsonarista, mas ele não falava uma palavra feia. Ele batia o dedinho e citava um versículo bíblico, sabe? Batia o dedo numa quina e glória a Deus, Deus seja louvado. Então, eu pensei, meu Deus, é o meu pai versão pistola. Eu adorei aquilo, comecei a assistir. Daí tinha o KOF numa plataforma muito antiga ainda. E eu comecei a assistir aquilo. Com aquele áudio. Gente, horroroso. Horroroso. Tudo horroroso. A qualidade do vídeo, eu acho que foi gravado com Motorola. Aulas de 3 horas e meia, Podres, assim, de né? áudio. Aquela coisa enorme. Você foi lá. E eu aí? comecei... Era tudo pra não assistir, a galera tudo ainda pra lá não assistir. Não assistam. Marketing zero, assim. Não assistam esse vídeo. E o conteúdo que tava na internet, ele era muito esculhambado. Mas isso que me atraiu. Poxa, como que o cara é doido de falar um negócio desse? Aí eu comecei a assistir o conteúdo pago, né? O conteúdo pago, que era outro nível. E o que me atraiu naquilo? Não parecia uma aula de filosofia somente. Parecia uma coisa espiritual aquele negócio. Ele falava coisas tão básicas como essas do político. Você não vai ter tempo para fazer mais nada. Eu digo pro pessoal, eu coloco coisa na minha agenda, tipo no domingo assim, evento, não é. Porque pra ver se não marcam nada naquele dia, pra daí eu... Ficar com a tua família, assistir o filme, sabe? Não, eu não assisto filme. O último que eu vi foi o comentário lá do Brasil Select. E tipo, fim,
Assim, eu não consigo ler, eu percebi tudo que o Olavo vai falando para as pessoas, ela é a experiência prática e básica que está faltando. As pessoas acham que está faltando ideologia, que está faltando... Não, o que está faltando, assim, é pé no chão para observar as coisas... Viver a realidade, com né? a política, inclusive. Que é o caso, por exemplo, será que o Olavo concorda com o que o Bolsonaro está fazendo? Não! Ele já disse isso tantas vezes. Será que a Ana concorda com tudo que o Bolsonaro está fazendo? Não. Será que o próprio Nicolas, que é um defensor, será que ele concorda? Não. Só que, veja, quando você tem um pouco de experiência na prática, você sabe que você não faz o seu melhor pelo seu cônjuge. Você falha com ele. Se você deita através... Será que eu estou sendo a melhor esposa possível? Não. Poderia ser melhor aqui. Imagina um presidente contra o sistema. E as pessoas não entendem que o sistema não dá para ser vencido. Não... Eu não sei, não é que você precisa ser corrupto, não existe isso. Eu nunca recebi uma oferta de dinheiro, inclusive meu gabinete é gabinete 8, quem quiser me mandar dinheiro. Nunca entra um deputado lá, nunca. Meus colegas, ninguém me falou, olha, deputado aqui veio me oferecer 100 mil para eu dar um parecer. Porque o parecer é um negócio que você... Nunca me deram um presente, uma bicicleta, sabe, me dar uma moto, nunca, nada. Então, assim, as pessoas acham que o problema só é corrupção, é um problema materialista. Mas não, o sistema não pode ser vencido, só que você só tem que saber disso, para daí você compreender. E o professor Olavo, ele vai colocando isso na sua cabeça desde o primeiro dia. Ele falava o seguinte, se você está esperando o momento ideal da sua vida, que você vai ter tempo e condições de estudar, você não vai estudar nunca. Tem muita gente que pensa... Então ele diz assim, ó, estude, isso foi a primeira coisa que impactou a minha vida, eu não tinha tempo para nada, eu dava 60 horas de aula. E olha como o sistema educacional é horroroso. Um professor que dá 60 horas de aula semanal, que hora que ele estuda para dar aula dele? Eu sei. Essa realidade é a minha hoje também. Então você sabe que... Olha que difícil é. Então, assim, o professor falava coisas reais. Ele disse assim, estude no ônibus. Estude quando tiver... Estude na hora do intervalo. Podcast, hoje em dia, né? Isso faz ouça quando estiver, sei lá, tomando banho. E isso foi incorporando... Essas práticas que eu fui incorporando na minha vida mudaram a minha vida. Hoje, se eu sou deputada estadual, eu tenho gratidão às pessoas a quem eu devo isso. Bolsonaro, porque ele criou a onda, sem a onda ninguém se elege. Olavo, porque ele criou o clima, a cultura para um Bolsonaro. Pô, quando as pessoas achavam que a ditadura militar tinha sido pior que o nazismo de Hitler, tem gente que fala absurdo. Quando as pessoas ele pensavam falava no isso... Foro de São Paulo quando ninguém falava disso. Isso aí, esse cara tá Sim, louco. tá louco. E aí, tipo, a gente tem vídeo deles falando de Foro de São Agora Paulo. tem, agora tem Jovem Pan Não, explicando. década de 90, assim, era um negócio... Tem um vídeo excelente do Olavo com o Boris e com o Pedro Bial, duas entrevistas. Sim. Ele no sofazinho, né? Esse? Bem lindinho, ele é a coisa mais galã. Ele aí falando super simpático, né? É bem de boa, né? Tava bem mais leve, com menos sangue nos olhos. Assim, e ele falando assim, a esquerda tá em ascensão, isso em 94, né? Depois, o Plano Real foi em 94, eu acho que era FHC em 94, e ele falando a esquerda tá em ascensão. E o Boris, como assim? A esquerda é em ascensão? Tu tem certeza disso? Já era a esquerda, cara, né? Porque era o Teatro das Tesouras ali. E o Pedro Bial, que era da Globo. Gente, o cara convive com todos. O que são Chico Buarque, esses compositores? É a janela de Overton. Todos eles são de esquerda. Como é que você trabalha numa emissora onde todos os seus colegas são socialistas, você vai entrevistar alguém, a pessoa diz que a esquerda tá em ascensão e você diz, como assim? Ou seja, tu não tá vendo as coisas ao teu redor. Isso é uma coisa que o professor Olavo fez, foi me fazer olhar as coisas ao meu redor. Como, por exemplo, o machismo, né? O parlamento é machista. Esses dias teve uma deputada que deu esse depoimento. O parlamento é machista. Eu falei, gente, eu nunca fui tão bem tratada na minha vida. Eles dão, por exemplo, nós três somos deputados, a gente foi para disputa, voto é voto, cada voto vale um voto. Nós temos a mesma prerrogativa. O que os deputados fazem? Pode falar, deputada. Eu falei, não, o senhor levantou a mão primeiro, o seu lugar, pode falar? O senhor tem a sua vez de falar, tá no seu tempo regimental. Eles são tão educados que eles desrespeitam o regimento. Então, assim... Como assim o parlamento? Uma pessoa que está eleita, e no caso dessa deputada, né, em questão, ela foi eleita melhor prefeita. Como que a política é machista? Você quer as pessoas votarem em você como a melhor... Lembra do Jean Willis? Ele ganhou um reality show. Ou seja, os brasileiros ligaram lá, gastaram seu tempo da sua vida precioso para votar nele, para ele ganhar o reality show. Ele ganhou, não é? Sim, acho que sim. Ganhou ele em primeiro e a Grazi Massafera em segundo. Pois é, olha, que coisa, né? A vida. Mas assim... As pessoas votaram nele e ele saiu de lá dizendo que o Brasil é homofóbico. Como é que tu ganhou então, maluco? As pessoas votaram em ti. Você veja, a deputada eleita melhor prefeita, eleita deputada estadual.
Como assim as pessoas são machistas? Olha quantos O votos dado você da fez. realidade tá em contradição, Sim, né? é absurdo, muito absurdo. Ana, e uma última pergunta, na verdade uma penúltima. Eu queria um pergunta pinga-fogo. muito- Você quer um pinga-fogo? Como é que é Então isso? tá bom. Pinga-fogo é assim, fala uma palavra, você dá uma resposta. Fala Ai, uma palavra. Jesus. Mas assim, em Tá. uma palavra, bem rapidinho. Mas eu só queria, você tá com a Catarina, né? Pequenininha, lindinha demais, casadinha, feliz. A gente vê suas fotos lá em família e tudo mais. Bem rapidamente, assim, você não mudou seu jeito aguerrido, né? Você continua combativa e tudo mais. Mas como é que tá esse coração tão mais família agora? O pessoal lá do gabinete diz Como assim... conciliar, né? Tomara que a É. deputada tenha 15 filhos. Porque o que acontece? Eu era muito braba, eu sou, né? Você é Aí, colérica, Ana? as pessoas acham que eu sou colérica, mas Fleumática. os perfis dizem que eu sou sanguínea. Quem Sanguínea estuda, mesmo? estranho, né? Engraçado. Mas, assim, por exemplo, a preguiça é uma característica do sanguíneo, né? Que é uma coisa que me domina. Eu falo, eu não cometo nenhum outro pecado capital pela preguiça de cometê-los. Mas, assim, é uma coisa... Tem até aquele tweet engraçado meu, como é que faz pra trabalhar pouco e ganhar muito, né? Esse pessoal compartilhou. Cara, esse é o sonho de todo... Acho que todo brasileiro é sanguíneo, né? A gente tá pensando sempre em se aposentar. E quem é que não quer trabalhar menos e ganhar mais, né? Mas, enfim... O pessoal diz, eu era muito braba. Por exemplo, as artes que vão pra internet, eu sou muito centralizadora. Eu quero ver a arte do evento. Tá feio isso aqui, esse azul não combina. Eles dizem, cara, deputado tem que ter outra coisa pra se preocupar. Tu vai vir aqui falar de azul, deputado. Eu falei, eu centralizo tudo. Por exemplo, o livro, né, que você mandou, lembra? Eu vou revisar todo o capítulo da Lara e botei umas coisas lá. Tipo, tudo eu quero ver como... A capa, eu quero fazer a capa do meu jeito. Então, eles... diziam que eu era uma pessoa insuportável. Porque assim, não, tá errado minimamente. Faz de novo. Então... Depois que eu tive a Catarina, o que mudou? Eu tô tão cansada, eu tava, pelo menos no puerpério ali, então hoje eu tenho a ajuda da minha mãe, ela me ajuda muito. Tá com a Catarina nesse momento, inclusive. Eu tava tão cansada, com tanto sono, que tipo, votaram em impeachment e deu errado. Tudo bem. Façam alguma coisa. Não... Assim, o que mudou foi, as forças da gente diminuem, mas olha como... Elas mudam de direção, na verdade. Né? Assim, um filho cansa, e olha o que as feministas não entendem, né? Elas dizem o seguinte, o que acontece, pra eu estar aqui hoje, alguém tem que estar cuidando da Catarina pra mim. Isso atrapalha a minha vida, de uma certa forma, porque eu tô aqui, mas tô pensando nela. Ou se eu tô com ela, eu tô pensando que eu tive que estar trabalhando, que eu deveria estar trabalhando. Então, isso cria uma espécie de esquizofrenia, né, na mulher. O que é esquizofrenia? Você tem duas personalidades. Uma que é a materna e outra que é a mãe, que é a trabalhadora do mercado de trabalho. É natural isso acontecer. O que o feminismo diz, né, pra gente, pra nós mulheres? Que isso é machismo. Que o fato de eu me sentir mais apegada à minha cria, que estava dentro de mim, que saiu de mim, que eu sentia aquelas dores, do que o meu marido, por exemplo, a policial militar, ele vai tá lá batendo com cacetete no marginal, ele não tá pensando na Catarina. Eu tô lá votando um projeto de lei e estou. A feminista diz que isso que eu sinto é uma construção cultural, porque a sociedade cobra que a mulher seja mais... tenha mais responsabilidade do que o homem com seus próprios filhos. E aí, veja, ninguém aqui, ele é homem, ele tem alguma culpa do fato de eu estar dividida nesse momento? Não. Os homens têm alguma culpa, meu marido tem alguma culpa. Quando eu tava deprimida, assim, no puerpério, foi os 45 dias mais difíceis da minha vida. Teve um momento que eu pensei, eu não vou comer, porque se eu não comer, eu morro, e se eu morrer, eu descanso, que eu não durmo. Né? Assim, uma coisa muito... Isso que eu não tirei licença maternidade, no 5º dia eu já estava trabalhando, então soma tudo. E um dia eu falei pra ele, você não gosta mais de mim. A mulher que tem filho fica doida, né? Você não gosta mais de mim. Daí ele, que engraçado, né? Quando a gente não tinha filhos, você dizia que o amor verdadeiro se consolida com os filhos. E daí agora que eu te dei o filho que você queria pra provar o quanto eu te amo, você diz que eu não te amo porque eu gasto mais tempo cuidando do bebê paterno. Então assim, você veja como você procura quando você está sofrendo um culpado. Mas veja, não era culpa do meu marido, não é culpa do sistema eu estar cansada. E a mulher vai viver para sempre essa dicotomia. É mentira dizer que dá para resolver esse problema. Enquanto se eu for senadora, um dia eu vou ser senadora, mãe da Catarina, será que a Catarina tá numa balada? Vou botar um GPS. Né? Será que ela tá fumando maconha ou postando coisa engraçada no Twitter? Dentro do narguilé. Vamos pro Pinga Fogo? Pinga Fogo, vai lá, Arthur. Cara, um filme. Ó, e não pode ser a mulher faz o homem. Eu chamando ela de cara. Gente, eu não consigo Muito pensar. carioca mesmo. Meu Deus, eu sou péssima com o negócio de filme. Um filme, tá, gosto muito de Busca Implacável. Boa. Vai, Pena. Um livro. Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis. Deixa eu ver uma frase. O feminismo é puro veneno, da Margaret Thatcher, que é abortista e pró-casamento gay. Mas essa frase é boa. Eita, muito bom. Família.
É tudo na nossa vida. Família, tipo, projeto de vida. Espero um dia ser dona de casa. Eu falo isso, ninguém acredita, gente. Vocês têm que me ajudar. Eu acredito. Não vai fazer assim, STF. Eu né? sou muito ruim fazendo isso, vai. Olavo. Professor com P maiúsculo. Muito bom. Projeção. Próximas eleições. Ah, a reeleição é a minha projeção para as próximas 8 anos eleitorais que tiver para ir. Não gosto de Brasília. No legislativo? Sempre. Não gosto do executivo, não gosto de Brasília. O executivo, lembra que a gente falou sobre isso? E de uma certa forma o executivo precisa governar para todos. Você não pode governar somente para conservadores. Você precisa ser uma personalidade articuladora. Eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa... a minha pauta é essa, eu estou aqui para defender este grupo. E antes da gente se despedir da Ana, eu só quero lembrar mais uma vez que você tem até a meia-noite para você assinar a BP com 40% de desconto. Só hoje, amanhã já é 35%, galera. Então, se você quiser assistir esse filme que a Ana mulher colocou, faz o homem, a mulher tem que faz o assistir. homem, com análise, com podcast. Não é só esse filme, tem vários filmes lá, mais 60 cursos, mais 300 entrevistas. Eu acho que as pessoas não entendem. Vocês estão entendendo que são 60? Mais de 60, acho que são mais de Tem 70, um curso na completo verdade. de feminismo da Ana 5 Campanholo lá. aulas. Tem e um tem mais curso- 59 e tantos cursos. Tem um curso Tem o completo da de Lara. gramática normativa de mais de 40 horas. O curso está em processo agora, mas já tem mais de 20 horas, pelo menos. Não é assim, curso de meia hora. Não, o curso da Ana tem umas 7 horas, mais ou menos. É curso, é formação. Eu acho, não sei se as pessoas entendem isso, assim, quem não tá na Brasil Paralelo. O preço do anual que você paga é o preço de um curso. Só. Só que você tem acesso a tudo isso que a gente tá Tudo, falando. tudo. Eu não sei se Todas você as tá cenas entendendo, extras, entendeu? todas as entrevistas, todos os cursos, todos os documentários, todos os programas, todos os podcasts. É surreal. Coisas que não vão pro YouTube. É surreal. Sabe? E, Então, inclusive, precisa mandar dinheiro pro pessoal do Brasil Paralelo, senão o STF vem aqui, pega os computadores, aprende os celulares, depois tem que comprar tudo novo. então, assim, a gente quer agradecer aos nossos mais de 260 também mil membros. Você que tá aí, deixa seu like, comenta aí se você gostou desse podcast, que isso ajuda muito a gente a continuar fazendo esse nosso trabalho. A gente tá aqui toda terça-feira às 8 horas. Amanhã tem Insight BP às 8 horas. A programação continua. E isso, cara, só tá eu e a Lara aqui, mas tem uma equipe por trás, né? Então, a gente precisa muito desse teu apoio. Se você gosta desse nosso trabalho, assina a Brasil Paralelo. Hoje tem 40% de desconto. Você vai nos ajudar muito a levar essa mensagem adiante. Não é isso, Lara? É isso mesmo. Fora que a sua vida vai melhorar muito, porque você vai ter um horizonte, assim, aberto nesse nível que a Ana trouxe pra nós, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu ali na vida dela, lá pelos 20 e pouquinhos anos. Tá certo. Ana, muito obrigada pela Muito sua obrigado. presença. Foi muito bom o nosso bate-papo, viu? Obrigada por se dispor a vir aqui conversar conosco e dividir a sua vida e seus conhecimentos Foi um conosco. prazer. Eu que agradeço, é uma honra. Um beijo, pessoal.